Olá, Pai do Senhor a todos, estamos começando mais um Soprocast aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin e estamos aqui para mais um episódio onde nós iremos estar aqui com uma convidada muito especial que veio direto de terras da América Central, né? América Central, acertei, né? E estou aqui também ao meu lado para estar acompanhando nessa conversa a Rebeca. E aí, galera, paz do Senhor. Pra quem não me conhece, sou a Rebeca e faço parte da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá, São Paulo. Estamos aqui com uma convidada ilustríssima, então, se você já acompanha o nosso canal há um tempinho, você já deve ter visto algum vídeo da Raquel, porque ela tá sempre presente, então a gente sempre aproveita as oportunidades que ela está aqui em Mauá, São Paulo, então a gente, não é sempre, tá? Ela está, quando ela vem aqui, a gente aproveita a oportunidade, porque realmente são 2 períodos no ano onde ela vem, então tem vídeos aqui no canal onde apresenta a Raquel, mas se você nunca ouviu falar da Raquel, chegou aqui e tá, nossa, mas o que tá acontecendo? Então hoje você vai aprender um pouco mais sobre ela e entender também sobre todo o projeto missionário que ela faz parte e também sobre essa questão de missões transculturais que ela viveu, esse período de missões transculturais que ela viveu agora, então no ano de 2025. E não só o de 2025, né? Isso também. Mas nós também tivemos em 2024 que ela foi para o Paraguai. 2022. É verdade. Nossa, 22? Passou muito rápido. Meu Deus. Nossa. Realmente, assim, eu achei que era 24, achei que você tinha ido 24 e depois agora em 25. Mas legal, Não, 26, verdade. 25, isso. A gente tá em 26 agora. Mas agora fala um pouco sobre você, Raquel. A paz do Senhor, pessoal. Pra mim é um prazer estar aqui, como o pessoal já falou. Meu nome é Raquel, faço parte aqui da Sopro Divino, em Mauá. E esse ministério, além de ser a minha igreja, eu estar aqui como membro também, sou uma missionária dessa igreja, que eu estou num projeto, um seminário de missões, já há 9 anos, vai completar esse ano. E nesse tempo, então, eu estou ali em Santa Catarina, aprendendo um pouco mais, como eles já falaram, tem vídeos onde a gente conta em detalhes um pouco mais da rotina, do que eu tenho aprendido lá. E o Senhor tem abençoado bastante, como eles comentaram, eu tive essa experiência, então, de estar ali por 3 meses em Trinidade e Tobago. A gente não conseguiu aprender tudo da cultura, desmistificar, passar por todas as camadas da cultura, mas um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, as experiências que a gente viveu ali também, aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações, hoje será um prazer compartilhar um pouco com vocês, e para mim é um privilégio estar aqui na minha igreja, estar aqui com vocês nesse tempo. Essa viagem, eu lembro que em 2020 já tava meio que semi-programada, né? Sim. Naquela época deu errado, e aí você até comentou no último culto de missões, que dá pra vocês verem na live também, a pregação dela completa, se vocês quiserem, mas no último culto de missões que você comentou que vocês já tinham meio que desistido. E aí, como que foi? Do nada a ideia voltou, ou veio alguém de Trinidade e Tobago lá, de onde vocês estavam no projeto, e aí deu a ideia de voltar, ou realmente foi algo que, assim, o Senhor direcionou? Foi uma chance, assim, que vocês reviram, vocês já tinham deixado morrer ou não? Vamos ver aí o que vai dar, e Deus direcionou. É que, na real, o que aconteceu em 2020 foi que a porta ela não foi fechada, digamos, mas foi essa questão que veio a pandemia. A gente estava se preparando para ir, e naquela época, acho que eu comentei já em um outro vídeo, eu tinha sido pré-aprovada para ir tanto para o Paraguai quanto para Trinidade e Tobago. Mas Trinidade e Tobago seria uma primeira turma, uma nova experiência, uma parceria que a gente tinha recém-formado, conhecido. E orando, a gente sentiu que não era o tempo de ir para o Paraguai. Como vocês falaram, eu tive essa experiência de estar lá. E hoje eu entendo que realmente a experiência que eu tive em 2022 foi um tempo maravilhoso de estar ali. Mas não é o assunto para hoje. Mas então essa porta ela continuou aberta. A gente continuou tendo esse contato. Mas naquele tempo, o que acontece? Eu fiz o meu passaporte naquele período e a gente estava orando, pesquisando passagem, vendo uma passagem que estivesse em conta, e também a gente ia em 4 meninas. E nesse tempo que uma das meninas ainda precisava concluir, conseguiu o passaporte dela, a gente continuou pesquisando e arrecadando fundos. Mas aí veio a pandemia, fechou tudo e a gente não foi. Desde então, o que aconteceu foi que o preço das passagens aumentou muito. Então, pra ir, tava inviável. A gente continuava orando, porque Deus ele não tinha falado, não é pra ir pra esse país. Então, a gente falava, Deus, se é pra gente ir, a gente acredita que o Senhor vai dar uma forma. Mas a gente continua, então, se preparando. E o que aconteceu foi que nesse ano, e aí já entra um pouquinho nesse tempo de preparo e consagração,
nesse ano, 2025, ano passado, o nosso líder, o coordenador do projeto, ele iniciou o ano e ele fez um tempo de 21 dias de jejum e oração. Então, ele só fazia uma refeição por dia. E ele falou justamente por isso: Deus, que o Senhor mova, abra as portas para o projeto, porque a gente sabe que é um projeto de Deus, é um projeto que os líderes, os pastores estão alinhados com o propósito de Deus. E ele sempre tem essa visão de, a gente não quer só enviar, você só precisa estar em um país porque precisa. Não, que seja realmente esse tempo que o Senhor está preparando. E ele queria essa direção. Então, ele passou 21 dias fazendo uma refeição por dia. E quando estava para concluir o tempo do jejum dele, todo mundo, então todos os alunos, a gente entrou fazendo parte. Então, a gente fez 3 dias de jejum total. No nosso caso, foi total. Só que nesse período que a gente estava orando e jejuando justamente por isso, foi quando os pastores de Trinidade e Tobago, eles vieram para visitar. Eles passaram só uma tarde com a gente. E assim, não é que a gente não estava se preparando, a gente continuava arrecadando fundos e estudando, conversando com eles. E tinha uma outra porta também em um outro país, que seria uma estratégia diferente para estar ali, a maneira que a gente trabalharia ali, o nosso estágio seria executado, seria diferente, o tempo, todas as coisas. E a gente estava nessa: Senhor, para qual porta? O que o Senhor quer para este tempo? Então, eles vieram. Em uma conversa, em uma tarde, tudo fluiu, assim, tudo que precisava ser alinhado foi alinhado. Então, foi isso de realmente, baixo de jejum, sob oração também, o Senhor, então, ele mostrou que era o tempo e tudo foi planejado. Então, logo, a gente começou a conversar com os pastores. Aqui, no caso, eu passei para o pastor Rigonato, a gente já estava pensando sobre isso, e no decorrer do ano, então, as datas foram definidas e assim foram acontecendo as coisas. O que é legal, assim, é nós vermos que aqui na Sopro Divino, nós nunca tivemos um missionário transcultural. Nós temos missionários que são pastores, que criam igrejas no nosso Nordeste, Minas, e agora estamos até no Sul, né? Tem até uma igreja lá no Sul, acho que em Brusque, isso. Eu Brusque. acho que é Blumenau. Blumenau? É Brusque ou Blumenau, alguma coisa assim. Mas eu sei que é Florianópolis, ali na região ali do sul. Mas é isso boa aí. Vibe, Tá. mas... Lá no sul. É lá no sul. Desculpa aí, eu sei que vocês estão assistindo. Se vocês puderem comentar de onde vai nos ajudar aqui. Mas assim, isso é muito importante. O que importa é que a gente entender que nós sempre criamos igrejas aqui dentro do nosso país. Só que nós nunca tivemos um missionário transcultural. E ver a Raquel nesse crescimento de fazer essa questão da missão transcultural e estar estudando hoje a tradução da Bíblia, que é algo muito legal, porque nós voltamos a lá em 1500 e 1300, que foram feitas as traduções para os idiomas mais tradicionais, português, inglês, e hoje a gente vê para idiomas mais dialetos e de países e até tribos que não tem, né, hoje uma Bíblia, né? As línguas minoritárias, né? Isso é algo muito precioso, né? Só que agora nós queremos saber mais sobre. Primeiro eu sei que eu quero falar sobre Trinidade e Tobago. Nós queremos falar sobre isso. Mas foi 3 meses, foi algo assim bem curto, foi um tiro muito curto, mas com muitas experiências. Só que eu quero muito assim que você fale também sobre essa questão da tradução da Bíblia. Eu acho que a gente nunca abriu um espaço para falar com tempo, né? Com um tempo relativo sobre essa questão de como funciona o trabalho da tradução da Bíblia. Eu gosto muito de pensar um pouquinho como ela começou. Eu realmente não vou lembrar agora o ano exato, mas começou com o Cameron Townsend, que foi o fundador, assim, da Wycliffe, que é a maior organização atualmente que trabalha com tradução da Bíblia e tudo mais. E dessa organização, então, difundiu a CIL, porque cada um focando mais em uma área. Mas ele estava evangelizando, ele foi para Guatemala. E, assim, todo um processo que foi com ele também, para ele ir para lá, ele estava se preparando para ir pro exército, e ele sentiu, então, essa chamada de ir. E, me veio aqui, que eu não queria entrar muito detalhes na história, porque agora você lê as biografias e eu tava esquecendo aqui, não queria, dar uma informação que não fosse. Mas ele estava se preparando para ir para a guerra,
E veio então esse convite, estava essa questão da necessidade de missões, de tradução da Bíblia. E nisso, ele indo pra aquela coisa de, não, mas tem a guerra, e uma mulher, ela falou, tá, você se prefere ir pra essa guerra e deixar, então, essa outra guerra, essa outra necessidade que acontece para as mulheres, você acha isso mais importante? Não lembro de todos os detalhes, mas algo assim, então, que ele sentiu esse confronto, essa necessidade, então, de ir. Quando ele estava lá, ele estava distribuindo Bíblias em espanhol e falando com as pessoas. Só que nisso veio um nativo e falou, tá, mas se o teu Deus é tão grande, por que ele não fala a minha língua? Entende? Por que ele não... Porque o espanhol ele até poderia entender, mas aquela não era a língua dele, a língua que realmente... É igual você ler algo, ouvir algo em espanhol, em português. Você pode entender o espanhol, mas em português é diferente, entende? Isso vai realmente fazer sentido para você. E com isso ele começou a entender a necessidade da tradução da Bíblia. E ele começou então a se dedicar para isso, a realmente ir atrás e começou então esse instituto começou como algo de verão, instituto de verão para treinamento. Até que as turmas, então, foram crescendo, e isso foi crescendo muito no mundo inteiro, e muitos missionários, muitos tradutores da Bíblia foram treinados, então, para ir para as tribos, para traduzir a Bíblia no idioma deles. Isso é algo que, para mim, acho que é muito lindo você pensar que você tá trazendo para a pessoa, não é como que você leu algo da Bíblia, você aprendeu e você tá simplesmente ensinando isso. Você tá dando para a pessoa a oportunidade dela mesmo É como se você estivesse trazendo Deus para essa pessoa. Exato, tipo, ela vai ler as palavras de Deus, como que aquilo, uau, eu posso ler, eu posso ouvir Deus falando comigo. Então, a tradução da Bíblia eu acho muito completo. Isso é claro, há missões em si, há muitos campos que são necessários, muitas coisas. Precisa a pessoa para ir plantar a igreja, para começar algo. Mas esse trabalho da tradução, e assim, hoje em dia as coisas estão levando um pouco menos de tempo, mas anos atrás... Era questão de 20 anos ou mais para você fazer o Novo Testamento apenas, entende? Mais do que isso. E era só um missionário ali trabalhando. Mas eu gosto de ver como que o Senhor ele tem despertado a igreja. Por quê? Porque quando o começo assim, de missões, e era muito aquela questão de um missionário ele tá indo para sofrer. Por quê? Porque ele não tinha o apoio, ele não tinha, às vezes, o treinamento, ele não tinha um preparo. Tudo que ele tinha era Deus e uma vontade de levar o evangelho. Mas ele não tinha o seminário, não tinha uma organização por trás para estar ali ajudando. E então vieram as organizações. E realmente isso foi bom, mas o que acabou acontecendo? Que se tornou algo muito organizações apenas. Mas de onde vêm os missionários? Das igrejas. Então hoje o que está acontecendo é esse despertar, essa necessidade de ver, não, poxa, precisa sim de organizações para treinar, mas precisa da igreja junto, entende? Porque os missionários, eles vêm da igreja, a igreja que vai estar fazendo esse trabalho junto. Então, isso puxando um pouco para o nosso projeto, ali o projeto que eu faço parte, que é algo que eu admiro, por quê? Porque o projeto, ele funciona, a escola, a gente tem as aulas, a gente tem a oportunidade de estagiar no ministério. A gente ajuda ali nas coisas da igreja, a gente já está sendo trabalhado nessa área. Então, é algo que eles vão treinar a gente e eles nos enviam para o campo. Então, essa necessidade de você entender que o missionário, ele precisa do treinamento, mas ele precisa ter a igreja, porque ele não vai fazer missões sozinho. E também, o processo de tradução da Bíblia, antigamente era apenas um missionário. Ele tinha que aprender o idioma e ele ia traduzir, apenas ele ali traduzindo a Bíblia para o idioma do povo. Só que vamos dizer que eu não falo o idioma de vocês. Eu aprendo, eu me dedico. Mas quem que é 100% dentro dessa cultura? Vocês, 100% dentro do idioma. O nativo, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, isso eu nunca vou aprender 100%. Então, o que acontece hoje é que o missionário, a gente, por exemplo, diz tradutor, mas ele é o facilitador. Quem vai ser o tradutor mesmo é o nativo. Então, o missionário, ele vai para um campo e ele precisa de pelo menos uns 2 anos ali para ele aprender esse idioma. Então, ele vai estar estudando. Não quer dizer que nesse tempo ele não vai estar compartilhando de Jesus, sendo uma testemunha de Cristo. Mas quando você vai iniciar um trabalho de tradução em
uma tribo que ainda não tem um trabalho iniciado, você precisa desses 2 anos, pelo menos, para você ir aprendendo o idioma e você estar em um certo nível de aprendizado do idioma. Nisso, quando você está nesse processo, você também precisa ter uma pessoa que vai te ajudar. Eu esqueci agora o termo para isso, mas um nativo que ele vai te ajudar a aprender o idioma. Então, você vai se reunir com ele e é algo tudo certinho, estipulado. Uma pessoa que você vai pagar o salário para ela, vai ter os horários para esse nativo vir e te ajudar. E você vai perguntar, como que ele vai estar te ajudando no processo de alfabetização mesmo. E com isso, então, depois, é a mesma coisa no processo de tradução. Vai ter aqueles que vão ser os tradutores nativos. E às vezes você vai ter em trabalhos de tradução, às vezes você só vai ter um tradutor nativo, outros você tem 2, outros você tem 3. Quanto mais, melhor, né? Pessoas que realmente se dedicam para isso, que querem, entendem a necessidade de ter algo, porque muitas línguas, elas estão morrendo, entende? E a Bíblia, quando ela chega e ela é traduzida para a língua, e os missionários também desenvolvem livros e coisas no idioma do povo, isso traz vida para aquela língua que muitas vezes está sendo perdida. Se perdendo. E assim, você... Peraí que eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Me perdi. Quer ter alguma pergunta? Não, em relação à tradução da Bíblia, uma coisa que é muito importante, assim, eu tenho estudado bastante sobre questão de como é feita a tradução da Bíblia, até mesmo para o português, quando foi feita, porque nós temos que entender que existe a palavra ali, palavra por palavra, existe a forma que ela é traduzida para que as pessoas elas compreendam aquele texto, por isso que a gente chama de versão. Existem a NVT, a nova versão internacional, então a gente tem as versões. Só que aí quando igual você falou, né, quando você vai para o campo, que são 2 meses, 2 anos, desculpa, que você precisa entender ali o idioma de uma forma mais clara, mas como que é essa questão cultural, trazer a cultura daquele povo para a Bíblia? Não que eu quero dizer assim, mas é trazer com que as pessoas entendam a palavra, porque no dia a dia dela, às vezes você precisa trazer uma versão que ela entenda para ficar mais fácil a Bíblia, né? Como que é feito esse trabalho dos missionários? Esse é um tema, como eu disse, né? Ainda estou nesse tempo de preparo, não estou ali trabalhando já nas equipes de tradução, mas do que a gente tem estudado, fazendo os nossos cursos e ouvindo também de missionários, esse é um tema que é muito difícil na hora que você vai estudar, na hora que você vai traduzir. Por quê? Tem a questão que você tem que fazer uma tradução que ela seja... ou você pode fazer algo totalmente literal, ou eu esqueci o outro termo para isso, mas... você precisa encontrar um equilíbrio, entende? Porque você precisa trazer algo, realmente o que o texto está dizendo, o que é ali que está na Bíblia, mas que o povo também possa entender. Isso desde as coisas mais difíceis até as que pra gente é mais simples. Por exemplo, neve. Alvo que, por mais que você seja lá todo corrompido, Deus vai te fazer o quê? Te tornar alvo mais que a neve. Para um povo que nunca viu neve. Na verdade, até mesmo para as pessoas do português, alvo mais que a neve, as pessoas... Mas o que é alvo? Isso, mas hoje você já consegue entender, tipo, de ser mais branco do que a neve. Por quê? Porque foi algo que a gente aprendeu, mas se a gente for pensar isso atrás, a gente tem contato com a neve? Não. Tipo, neva realmente no Brasil? Não. Mas essas questões, assim, às vezes de palavras que são muito simples. Um relato de... o meu amigo que está trabalhando no Paraguai com tradução da Bíblia, e ele contando, assim, de como eles estavam realizando a tradução do livro de Jonas, e para falar a questão de navio, ou de marinheiro. Como que ele entende para eles? Eles vão ter que trazer de uma forma que o povo vai entender, um barco grande, mas você também não pode mudar a Bíblia inteira, você não pode chegar na Bíblia, por exemplo, a Santa Ceia, digamos, você não pode colocar lá que Jesus fala que você tem que tomar quando você partir a tapioca e tomar o açaí. Você não pode colocar isso na Bíblia, mas, por exemplo, você vai ter que ter esse pensamento de o que eu vou ensinar para o povo? O que eu vou... Porque também a gente não pode falar, eles não são capazes de entender. Não, eles são capazes de entender. Eles podem, às vezes você vai mostrar. Então, quando essa questão de Jesus como cordeiro,
em muitos lugares não tem o cordeiro ali, eles vão ter outros tipos de animais. Mas isso é algo muito específico da Bíblia, que tem toda uma simbologia de falar como um cordeiro mudo, porque tem muito a ver com o que o animal representa, entende? Você não pode colocar ali um outro animal substituindo Jesus. Então, o que você pode fazer em casos assim? Você vai ter que ver com a equipe qual que é a melhor opção, e você vai ensinar para o povo, olha, isso, mostrar uma foto, isso é um cordeiro, entende? E trazer isso, porque o que a gente escuta bastante dos missionários é que às vezes a gente pensa que algumas coisas vão ser muito difíceis pro nativo entender. Porém, quando a gente olha para a cultura bíblica e as coisas ali, eles eram um povo muito mais tribal, uma cultura mais tribal. E hoje, pegar a gente, na nossa cultura aqui, ou um povo nativo ali de, não sei, de algum lugar ali na mata, aqui no Brasil mesmo, ou na Ásia, em algum lugar, talvez a cultura deles, por ser mais tribal, eles vão encontrar muito mais semelhanças quando eles estudam, aprendem algo da Bíblia do que pra gente. Sim. Então, temas que pra gente pode ser muito difícil de aprender, de entender na Bíblia, pra eles, às vezes, é mais simples. E é um trabalho que você vê assim, 80% ali é coisa humana, que não teria como, é necessário, e aí a gente entende até a questão do seu estágio na igreja, porque são habilidades que vocês são desenvolvidos lá, pra vocês porem em prática, que nem um exemplo que você estava dando, de vocês ali tratando do peixe pra poder comer, que eles pescaram em Trinidade e Tobago o peixe pra poder comer. Então você vê, é uma habilidade que eles estão sendo desenvolvidos ali no período de estágio. Mas como você falou, antigamente durava em média ali 20 anos pra ser traduzida a primeira versão na língua, né? Porque se você pensar, aqui hoje no Brasil, as versões mais antigas são a CF e a ARC. Hoje a gente tem um monte, e a intenção é que isso aconteça. Você vai escrever, traduzir de um jeito, e é claro que isso daqui a pouco vai criando passar por revisões. Novas versões. Mas assim, você falou que durava em média 20 anos. Hoje a gente sabe que tem uma evolução tecnológica, assim, que não dá pra você comparar com a época antiga. É lógico que não tem como você também deixar tudo isso com a tecnologia, porque não dá, porque você pensar no trabalho humano, a tecnologia, em alguns pontos, ela não consegue substituir. Mas hoje, com o auxílio da tecnologia, tem uma média de tempo onde isso seria possível ser concluído antes, assim, lógico que limitando, é claro, a atuação tecnológica naquilo que cabe a você utilizar. E vai depender também de cada povo, da experiência, às vezes, se o idioma ele é mais difícil, se a equipe que está ali trabalhando ela é maior ou não. E algo que eles falam também nesse meio de tradução, que tem muita necessidade, é de consultor. Porque o trabalho que o missionário ele vai estar realizando, e tudo que ele faz, cada etapa, ele vai mandar para o consultor, que é uma pessoa que ele vai ter essa formação nos idiomas, por exemplo, no hebraico, no grego. Então, muitas vezes, o consultor ele não conhece o idioma em si que está sendo traduzido a Bíblia ali, o dialeto. Mas o que acontece? Esse processo, então, da retrotradução. Vamos dizer que a gente está traduzindo para o Guarani. Então, a gente vai ter a língua ponte. E por isso que é importante que a gente tenha os nossos estágios para aprender, desenvolver o inglês, o espanhol, porque a gente não sabe exatamente qual país que a gente vai trabalhar e qual vai ser a língua ponte naquele país. Porque... Você explica um pouco o que é língua ponte? Língua ponte? Eu vou chegar nesse ponto. É como que... Tô trabalhando aqui com os indígenas, um grupo indígena do Brasil, e eles têm o idioma deles, o dialeto. Nisso, a nossa língua ponte aqui vai ser o português. Na via de regra, o português, esse povo, então, eles vão ter o idioma deles, nativo, o dialeto deles, e o português. Eu, como missionária, eu vou estar aprendendo o idioma deles, mas a tradução, a gente precisa comparar. Então, ter essas versões. O que acontece? A gente sempre vai trabalhar com mais de uma versão da Bíblia. Porque uma versão que seja um pouco mais arcaica e uma que seja um pouco mais ali mediana, assim, para você conseguir entender o que o texto está falando, para o nativo também ter ali, ler, entender e traduzir para a língua dele, para o dialeto dele. Só que nisso, a língua ponte que a gente vai se comunicar e traçar e ver as coisas, comparar, na verdade, a versão é o português. Então, o que acontece? Ele vai traduzir e depois tudo isso precisa ser traduzido literalmente, palavra por palavra, ou linha por linha, no máximo,
pro português de volta. E ele não vai traduzir, por isso que é importante, tão legal que seja um nativo, porque às vezes a gente vai falar, que nem quando você tá aprendendo um idioma, o inglês, você pega uma frase, você não precisa transliterar. Por isso, por exemplo, pra mim eu acho difícil ainda fazer uma tradução simultânea, entende? Das pessoas. Por quê? Porque você não precisa traduzir palavra por palavra, mas é a ideia em si. Mas nesse caso, na retrotradução, você vai traduzir pra língua ali, a retrotradução. É como se fosse uma prova real? E aí você vai colocar e o consultor, ele vai ler essa retrotradução. Com isso, ele vai comparar, por exemplo, se é o Antigo Testamento, ele vai comparar aquilo com a língua ali, no hebraico, o sentido, o que estava dizendo ali na língua original, digamos assim. Então, com isso, ele vai ter uma base, vai ver, olha, isso daqui fugiu um pouco, ou então me explica isso, o que estava querendo dizer, ou vocês fizeram uma adaptação, por que fizeram essa adaptação? Nisso você vai explicar para o consultor, ou então, foi uma falha, ou a gente fez essa adaptação porque culturalmente, e daí você vai explicar, e coisas assim. Então, o consultor, ele vai estar fazendo isso, mediando e trazendo, então, de volta. Então, tudo, cada processo, você vai mandar e vai voltar. Com isso, a sua pergunta, né, de quanto tempo. Então tem tudo isso, porque depende, eu vi já, recentemente a gente sempre celebra quando um Novo Testamento é lançado e coisas assim. A gente tem Novo Testamento que levou 7 anos, 10 anos. Isso também não é um padrão. Tem outros que ainda assim levam um pouco mais de tempo. Porque nesse processo, às vezes, uma equipe, talvez, o tradutor, o missionário, pode ser que ele precise retornar pro país de origem dele, ou precisa ser deslocado para um outro lugar. Tantas coisas que podem envolver. Mas tem relatos já de Novo Testamento que levou menos tempo. Mas isso não quer dizer, a gente já se prepara sabendo, Deus, eu não quero colocar, não, eu só vou ser tradutor da Bíblia se levar tantos anos. Não, gente... Sim, mas você vê que é uma evolução, né? É um tempo considerável, é lógico, né? Mas já é uma evolução de 20 para o quê? 10, vamos pôr assim, mais ou menos 10 anos. Mas ainda assim, é um tempo relativo. E é claro que, assim, é algo que dispõe de muito trabalho. Então, a gente vê, porque, assim, normalmente a gente pensa que é algo muito fácil. Então, que nem eu perguntei da tecnologia, porque às vezes a gente fala, mas a tecnologia tá aí pra salvar, mas a gente vê ainda que tem muita limitação. Porque, que nem, se você usa hoje o que tá em alta é o ChatGPT. Se você não souber programar uma pergunta decente pra ele, a resposta que ele vai te dar, então, talvez nem te responda o que você tá perguntando. Então, hoje, por mais que a gente tenha uma evolução tecnológica muito grande, a gente vê que ainda há muitas limitações. Porque nem todos os povos têm uma língua conhecida, na verdade, boa parte deles não. E aí, eu tava até lembrando agora de um dia que eu tava vendo o vídeo do pastor Luiz Saião, ele falando sobre o tempo onde eles levaram mais ou menos ali pra desenvolver a NVI, acho que de 2001. E assim, foi um tempo considerável também, mas ele tinha uma equipe gigantesca, então ele fez uma tradução internacional da Bíblia inteira, mas ele falou que ele tinha cada pessoa, dentro da equipe tinha uma pessoa de cada igreja do Brasil. Isso porque nós já tínhamos versões em já português. Então você português. pensa, já levou muito tempo. Então você imagina pra criar assim do zero, realmente, você entrar dentro de uma cultura, você aprender sobre isso, e aí você ter um consultor que às vezes também ele nem tá muito ali por dentro daquela cultura, mas pelo conhecimento dele, ele conseguir te auxiliar. Então é um trabalho que leva tempo, mas isso é necessário, porque é algo que Jesus mandou pra nós, então é pra nós irmos pregar o evangelho, então é algo que a gente estava conversando aqui. Existem situações improváveis que Deus às vezes permite que a gente viva pra que a gente pregue lá, porque como virão se não há quem pregue? Então é algo que a gente precisa entender também a complexidade disso, porque até aqui às vezes na igreja tem pessoas que nunca ouviram falar da Raquel, então se você não sabia quem era Raquel, talvez você não esteja sozinho, porque às vezes a gente esquece, a gente vive tão aqui, pra nós são tantas facilidades que a gente esquece que tem pessoas que não têm isso. Então, é algo muito diferente. Então, um exemplo até que a Raquel trouxe na pregação dela também foi ali que foi a primeira viagem missionária da Sofia, que nós fomos ali no final de dezembro. Então, lógico que a gente nem compara o esforço da gente com o da Raquel, tá? Não, nem comparativo. Cada um fazendo a sua parte já tá ótimo. Mas já é uma experiência. Sim, mas a gente viu uma situação ali onde a missionária que ela convidou a gente, ela falou assim que lá eles tinham culto só uma vez por mês, porque era tão distante que as pessoas não conseguiam chegar lá. Então você pensa,
Existem tantas pessoas que não são alcançadas em N lugares do mundo. E às vezes a gente, sabe, fica só se resguardando. Às vezes a gente nem lembra dos missionários que estão lá no campo. Então, irmão, você que hoje tá assistindo, sempre lembre não só da Raquel, ore por quem tá em cada projeto missionário. Porque isso faz diferença. Existem pessoas que são abençoadas pela nossa oração da onde a gente estiver. Então, às vezes alguém tá lá clamando, falou, Senhor, me dá um auxílio. E você tá orando, falando, Jesus, vai de encontro àquela pessoa que tá lá. E Jesus vai mesmo. E aqui você tá vendo. Tem pessoas que realmente estão ali dedicando. Porque, gente, isso não é algo de você falar só 10 anos da vida da pessoa, é realmente uma vida inteira. Então a Raquel tá 9 anos ali, parece que foi ontem que você foi pra lá, pra... Esqueci a região agora. Santa Catarina? Santa Catarina. Parece que foi ontem que a Raquel tá lá, mas Barra daqui a Velha. pouco tá fazendo Barra Velha. 10 anos, 20 anos. Então isso é algo pra uma vida. Então, orar também, nós como igreja temos um papel de não só nos disponibilizarmos pra fazer também a missão do Senhor aonde quer que a gente vá. Talvez a gente não vá necessariamente ir traduzir a Bíblia, mas orar pra que Deus também envie, né? Ceifeiros para o campo. É necessário. E essa questão de enviar, né? Porque nós sabemos que isso é bíblico e é uma ordenança, né? Ir de pregar o evangelho, não ficar só preso aqui na Judéia, mas Samaria, até os confins, na verdade não era né? Na verdade era também, né? Então vocês não tinham que cascatear a missão, vocês tinham que Só cumprir se a espalhar, missão, né? vai se espalha. E hoje nós estamos a 2000 anos depois disso. O mundo se globalizou, a tecnologia ela cresceu. E eu queria entender com você, porque assim, o projeto de tradução da Bíblia sempre utilizou-se da maior tecnologia que tinha na época. Então, por exemplo, quando foi feito os códex da Bíblia, foi utilizado corda, o próprio códex, né, que é a evolução do papiro. Os nossos pais, né, da igreja, eles usaram os pergaminhos. Usaram os pergaminhos, usaram os papiros. E e a impressão foi feita para traduzir a Bíblia, para trazer a Bíblia para divulgar. E hoje nós estamos com a IA. O quanto a IA pode ser útil para esse processo de tradução da Bíblia? Olha, sendo sincera, a gente teve um processo de treinamento, um curso que eu até compartilhei com vocês de alguns fundamentos de tradução da Bíblia e tudo mais, mas no meu ponto de vista, esses assuntos mais, assim, de como isso está funcionando lá, acaba que pega mais para quem já está trabalhando no campo. O que às vezes eu converso entre a gente ali, os nossos amigos, e a gente tem também o nosso... um dos nossos amigos já está formado, está trabalhando em tradução, e conta um pouquinho, mas não é algo assim, digamos que eu vou ter muito cacique para falar sobre, muita, né? Mas o meu ponto de vista é que a gente não pode confiar tanto, entende? É porque, assim, é a palavra de Deus, não tem como você simplesmente entregar isso pra inteligência artificial e dizer, faça algo aí. Até porque, como a Rebeca já disse, muitos desses idiomas, eles não têm nenhum alfabeto, entende? Esses dialetos. Então, o missionário, ele vai chegar, ele vai construir um alfabeto, montar, alfabetizar a pessoa, os nativos, para que eles possam, então, entender. Porque a gente tem muitos povos sem Bíblias, mas a gente tem relatos também de Bíblia sem povos, que uma pessoa foi lá, fez uma tradução da Bíblia, deixou, e os nativos, como é que a gente faz? Que agora? Pra que é isso, entende? Não teve esse processo de realmente conexão com a palavra de Deus e com Deus. E a inteligência artificial, digamos assim, ou a tecnologia no geral, ela tem ajudado bastante. O que a gente fez esse treinamento, a gente teve um pouco de experiência, é um software que se chama Paratext, que eles usam isso para a tradução da Bíblia. Então, eles vão colocando e você tem muitas janelas, muitas coisas ali. Não vou lembrar de tudo para explicar. Mas você vai realizando a tradução e o que eu acho interessante é que, à medida que você vai colocando as palavras, então ele já tem um alfabeto ali. Esse software. Então, o que acontece? Às vezes, se você tem um erro de digitação, por exemplo, ele vai te falar aqui é uma outra palavra ou você digitou errado e te dá as opções. Então, essas são coisas que eu sei que têm ajudado bastante no desenvolvimento e
que pode ser útil, mas, assim, não é algo que eu vou saber falar com detalhes, tantas outras coisas, mas, particularmente, eu acho que todas as coisas que chegam pra gente são ferramentas, mas não que elas em si vão executar o processo todo. É que a tecnologia vai funcionar muito como um banco de dados, que nem esse software que você falou é um banco de dados. Mas que nem se você pega um dialeto que não tem nada no banco de dados, você vai ter que construir os dados ainda pra você pôr no banco. Uhum. Então ela vai te facilitar a partir de uma primeira versão que você tiver, mas até lá a primeira versão ainda que alguém vai ter que desenvolver. Mas até essa questão de correção gramatical, essa correção ortográfica, isso eu acho que já ajuda, né? Sim, não, já, com já, certeza. já é algo facilita. muito facilitador. E outra coisa, o computador não é você escrever no papel como era escrito antigamente, Não, né? é Que tinha, Isso, os tanto que... copistas tinham que escrever imagine você escrever a Bíblia inteira na mão, E né? não só nesse facilita, sentido com certeza. que ajuda. Por exemplo, eu gosto muito do pastor Ronaldo Lidório. E quando a gente, às vezes eu pego, ou como grupo, assim, pra gente estudar um pouco, ou individual, e você lê os livros dele, ou algumas palestras dele que estão gravadas, ele falando sobre tradução da Bíblia, e alguns pontos que ele dá, por exemplo, ele tem o livro aqui, a Antropologia Cultural, e ele dá vai falando algumas coisas de como que é, por exemplo, para um missionário quando ele chega, estudar uma cultura, estudar um pouco sobre o povo. E tinha muitas coisas ali, por exemplo, umas coisas que você deveria ter, o missionário de ter cadernos com cores diferentes, ter as suas coisinhas para anotação, algo do que você vai anotar, tudo isso. E aí ele mesmo, em um vídeo, assim, que isso já foi um tempo depois, ele falando, na verdade, hoje é muito mais simples, a gente tem um computador. Então, esses detalhes que às vezes a gente não pensa muito, já faz muita diferença, porque o missionário, tudo que ele aprendia sobre um povo, tudo que ele analisava da cultura, todos os seus registros, era um manual ali, eram escritos, entende? Mas com o computador, você coloca as coisas ali, essa tecnologia ajuda bastante. E essas coisas, assim, que eu vejo como um presente de Deus, uma ferramenta que você deve usar com sabedoria mesmo, mas... Com certeza. É bem legal que a gente. Assim, na verdade não é legal, é bem ruim a gente ter muitos povos, né? Quantos mais? Eu lembro que você uma vez rolou um papel Uhum. assim, bem Com as línguas grandão, sobre as gigantescas. línguas que ainda não foram traduzidas, né? Uhum. Aí você falou do processo, que o missionário ele vai até esse povo, ele conhece da cultura deles, e aí tem uma pessoa lá que é responsável por ajudar, auxiliar, ser um consultor disso. Uhum. Mas como que conseguimos um consultor em povos que assim, é muito mais difícil de ser alcançado? Eu acredito que nem todos aqueles povos ali você vai ter um consultor. Como que é que cria-se esse consultor, né? Como que surge esse consultor? É bem trabalhosinho. Ele vai precisar, então, além de ter linguística, todo, tipo, os estudos que um tradutor mesmo teria, ele vai precisar essa formação específica, por exemplo, no grego, no hebraico, nesses idiomas, ter um conhecimento a mais, ter alguma experiência também, assim, com tradução, de certa forma. Mas o que acontece hoje é a necessidade que se tem de consultor. Então, por exemplo, tem uma missionária que ela é aqui do Brasil, e ela estava trabalhando e eu queria fazer algumas perguntas para ela e tudo mais sobre um trabalho que a gente estava fazendo do curso lá da Fuller, que eu compartilhei com vocês. E ela compartilhando comigo que ela estava fazendo consultoria para 5 traduções diferentes, ou seja, 5 idiomas, dialetos diferentes aqui do Brasil. Então, o que eles se ajudam nesse processo como o dela é eles tentar trabalhar no mesmo livro. Acho que os 5 ali, na época, eles estavam trabalhando no livro de Ruth, na tradução do livro de Ruth. Então, você vê como é algo pesado, algo que precisa mesmo de muitos tradutores, consultores. E o que acontece hoje é que, via de regra, eles vão estar trabalhando com mais de uma tradução. Eles nem estão presencialmente, é algo online, entende? Às vezes ele vai lá presencialmente para acompanhar o processo, mas o que é mais fácil hoje pela questão, né, da logística em si, de poder estar ali, que em alguns casos fica meio inviável, ele online vai estar acompanhando então o processo. Mas é algo que leva
um tempo. E a pessoa que normalmente você. Porque assim, você chega lá, você meio que tem que ter alguém pra te ajudar também. Como faz nesse sentido? Vocês entram em contato antes de ir? Ou vocês conhecem alguém que. Por exemplo, você vai pra um lugar que ainda não tem a Bíblia lá, mas que tem, você, sei lá, já ouviu falar de alguém que já tá em outro país e sabe uma outra língua, tem uma língua ponte que consiga te comunicar com você sem que seja. E te ensinar o dialeto, mas tem uma língua ponte entre você e essa pessoa. Tem um procedimento pra essa pessoa ser, tipo, recrutada, pra ela que você explique pra ela o projeto, e aí ela aceita e fala, não, tudo bem, eu vou lá com você e tal, ou é alguém próprio ali que você vai conhecendo ali na cara e na coragem, assim. O nativo que vai... O nativo... É assim, você vai chegar, você precisa orar e pedir, Deus me ajude, ter esse Levante direcionamento. uma pessoa. Coloca uma pessoa. Em alguns casos, você vai chegar num povo e as pessoas, elas são... Já é um povo que tem hoje em dia povos que eles já são cristãos e eles não têm a Bíblia. Então, eles pedem por tradutores para ir, entende? Para traduzir a Bíblia para o idioma deles. Mas em outros casos, não. O missionário vai ter que fazer tudo do zero, entende? Ainda vai chegar. É um povo, às vezes, que ainda não tem o evangelho. Então, ele vai fazer esse trabalho de evangelização, de compartilhar as boas novas de salvação com esse povo, entende? E desenvolver, então, esse processo, esse trabalho de tradução. Mas o que acontece é que esse informante linguístico, eu acho que é o termo, a palavra, me fugiu agora. Às vezes ele nem é cristão, mas você precisa procurar, tem alguns pontos, alguns critérios com essa pessoa que vai te ajudar a aprender, a adquirir um novo idioma, mas também aquele que vai estar te ajudando no processo de tradução. Você precisa ter, e coisas simples, às vezes que a gente não para pra pensar, mas, por exemplo, você não pode aprender um idioma, ter uma pessoa que vai te ajudar a aprender, uma pessoa, por exemplo, que não tem os dentes. Faz sentido, por quê? Porque a pessoa, ela vai falar diferente, entende? Então, vai soar diferente, porque você vai estar ali para aprender os sons, como que é daquele idioma, para aprender o vocabulário, como é que você no alfabeto fonético, por exemplo, vai se encaixar aquela palavra, o som. Então, esses detalhes, assim, que você vai ter que avaliar, escolher uma pessoa também para te ajudar no processo de tradução, uma pessoa que tem um bom testemunho no meio da comunidade. Por mais que ela não seja, que você ainda esteja nesse processo de evangelismo em si, mas que ela não seja cristã, mas que ela não seja uma pessoa, por exemplo, a pessoa mal vista ali da comunidade. Por quê? Porque eles vão olhar e falar, nossa, mas o fulaninho, porque a gente pensa às vezes que, nossa, a gente que vai implantar o que é certo ou errado. Não, o conhecimento de certo ou errado existe em todas as culturas, eles têm esse conhecimento, isso é algo do ser humano. Então, uma pessoa, eles vão, às vezes, conectar isso com a tradução que está sendo feita com aquela pessoa, entende? Mas é orar realmente muita graça de Deus, pedir para que tenham pessoas dispostas e seguir os critérios assim que tem e trabalhar. E aí onde entra exatamente a importância de não ser só uma organização que cuida disso, mas ter uma igreja por trás e ter um missionário por trás, porque são coisas que assim, você que tá assistindo tá vendo que é algo que assim, Deus tá no centro. Então é tudo muito direcionado. E aí se Deus não está no centro, quem vai direcionar isso? Isso aí vai pelas mãos humanas. E a gente sabe que a nossa mão humana não é muito confiável, certo? Certo. Não, é que eu tenho, assim, eu gosto muito de ver o processo, né? Eu gosto de entender o processo e uma coisa que parece besta, né? Mas deu uma clareada é entender que, assim, peraí, o povo já foi alcançado, porque já foi evangelizado na língua deles, então o missionário já fez esse trabalho, né? Já limpou o terreno pra gente poder ir lá, e aí uma pessoa convertida ou não, né? De acordo com a questão, vai nos auxiliar na tradução e na interpretação da Bíblia. Mas eu quero mais, assim, voltar agora pra missão transcultural. A gente falou bastante de tradução e tal. E eu sei que você vai em muitos seminários, você fala com muitos missionários, com bastante gente que já tá na experiência. E é uma coisa que eu fico muito curioso, é a questão da cultura. Porque, assim, existe a questão da cultura e existe a questão da cosmovisão. Nós temos a cosmovisão voltada para o meio cristão, porque nós, além de estarmos na igreja, mas nós vivemos em um país
que ele foi cristianizado, mesmo que desde que Portugal veio. E então nós temos muitos conceitos, por exemplo, matar errado, roubar errado e assim. E aí quando a gente vai para países que são mais afastados, são países que não trouxeram um conceito cristão para eles, qual que é essa dificuldade de trazer a cosmovisão cristã para esses países hoje em dia, né? Existem relatos e exemplos de missionários que a gente pode trazer para cá? Eu gosto muito de como meu professor de antropologia, o tio Zé, ele fala sobre a antropologia, ele diz a cebola da cosmovisão. Então ele fala, por quê? Porque são camadas. Porque às vezes você olha uma coisa e você pensa, é isso, o povo pensa dessa forma, é assim que funciona. Mas não, você vai aprendendo, pouco a pouco você vai conhecendo mais a fundo. E até tem um relato do pastor Ronaldo Lidório, ele escrevendo, assim, ele falou em um livro e também de alguns ensinos, seminários, que ele conta o relato de quando ele estava, acho que ali no norte da África, que ele chegou e ele com o caderninho dele, fazendo as anotações, e ele estava vendo ali, estava tendo um funeral. Tinha um corpo que estava ali, exposto, a pessoa morreu, e ele viu que um senhorzinho, ele saiu, assim, de uma casinha, e ele se curvou, foi lá, perto do corpo, e espalhou algumas coisas, jogou algumas coisas no corpo e sussurrou algumas palavras, ele anotou. Provavelmente, ele tem algo, ele que passa pelaquela porta, ele precisa se curvar para ir, algo simbólico, e ele chega e ele jogou algo ali, provavelmente um ritual. O que ele estava jogando naquele corpo e quais são eram as palavras que ele estava sussurrando? Ele colocou como que, tem uma problemática, algo aí, tem um misticismo, algo que eu preciso descobrir. Depois de um tempo ele foi descobrir que o quê? Aquele senhor, ele se curvava porque a porta era baixinha, ele precisava se curvar para passar. Ele estava jogando algumas coisas ali para espantar os insetos que estavam vindo no corpo. E ele estava sussurrando o que era? Cumprimento para alguns familiares, pessoas de longe que tinham vindo, então de outras aldeias, para dar estar ali naquele momento de velório, e ele estava sussurrando o quê? Cumprimentando cada um deles que tinham vindo. Então, essas coisas que às vezes a gente vai chegar numa cultura e a gente não pode pensar, isso é dessa forma. Não, você vai descobrir isso pouco a pouco. E a questão do certo e errado, como eu disse, dentro da cultura, eles têm isso. E o evangelho, ele não vai mudar a cultura. Sim. Ele vai pontuar, na verdade, a cultura em si ela vai ser mais valorizada, e tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que traz prejuízo para a cultura vai ser retirado algo normal. Por quê? Não é simplesmente o evangelho, a Bíblia ela diz que matar é errado, mas em qualquer contexto você vai entender isso, entende? De morte, por exemplo, de homicídio, de roubo, tantas coisas assim que trazem dano, trazem prejuízo. E o evangelho, ele na verdade, ele traz vida para a cultura. Falando de tradução da Bíblia, por exemplo, muitas línguas, muitos idiomas que eles vão se perdendo. Por quê? Como o exemplo que a gente tem do Paraguai em si, que ele tem, hoje em dia, é o Jopará, se eu não me engano, que se diz que é essa mistura do Guarani e do espanhol, mas que anos atrás eles estavam querendo eliminar o Guarani. Por quê? Porque era algo que era minoritário, algo que não era bem visto, que eles não podiam falar. Então eles não podiam ensinar o Guarani. Dentro de casa eles não podiam falar. Isso foi o relato que a gente teve da mãe do pastor ali quando a gente estava no Paraguai, e ela falando que depois eles queriam retornar com isso. Então eles chamavam os próprios pais para estarem ali ensinando, porque eles tinham essa cultura, eles tinham medo de falar o idioma deles, porque era algo feio, era algo que não era bem visto. Mas a Bíblia, quando ela chega em diferentes culturas e traz isso, idiomas que eles estão morrendo, às vezes, por estar essa questão da tecnologia, todo mundo tão envolvido em tudo, muitas das vezes eles não usam mais o próprio dialeto, mas o evangelho, tanto na questão linguística em si, mas da cultura, traz isso. E são diferentes, por exemplo, não sei se vocês já leram, mas no livro do Don Richardson, que fala, Don Richardson, ele vai trazer sobre isso a questão de uma cultura que para eles era maravilhoso quando essa questão da traição.
Então, os missionários, isso há muito tempo atrás, ele vai falar, o missionário tá lá contando, fazendo um estudo cronológico. Quando chega na parte de Judas, tem uma alegria e tal entre o povo e vai entender o que estava acontecendo. Para eles, quem se tornou o herói foi Judas, porque na cultura deles, algo maravilhoso é quando você consegue enganar uma pessoa por tanto tempo, fazer amizade com ela, tratar ela bem e você trair essa pessoa, matar ela. Então, para eles, Judas foi o herói da história. Entende? Essas coisas que você... por isso que é tão complicado você chegar e iniciar uma tradução. Você precisa saber, conhecer a cultura, ver como eles pensam, a visão ali, o que está por trás da cortina, aquilo que você, pouco tempo estando ali, você não vai conseguir ver, entende? Sim, muito complicado. É porque, assim, essa questão de valores éticos e morais, toda a sociedade tem, por mais que ela seja, por mais não alcançada que ela seja, porque pra viver em sociedade você precisa colocar algumas regras. Então isso é geral, só que você precisa aprender a entender e discernir quais são as deles, que nem você pensar, pra nós a traição não é algo bem visto. Então, você pensar numa cultura que é algo que tá suave, tá de boa, é algo diferente. Mas é algo que tem dentro de cada sociedade, onde você vai ter que ter o tato e o direcionamento do Senhor pra você conseguir traduzir a Bíblia de uma forma que não ofenda também, né? Porque tem isso, você tá ali, você precisa se adaptar, você não pode e não deve criar inimizades. Então, eu nunca li esse livro, mas ele me aguçou a curiosidade, eu vou caçar pra ver, porque é algo muito diferente do que a gente tá acostumado. Sim, exatamente. E aí, tantas coisas que você vai, não sei, desvendando, assim, quando você tá aprendendo. Porque você não chega ali simplesmente pra ensinar, entende? Sim. Você vai aprender muito nesse processo todo. E por isso que é algo que realmente eu oro muito a Deus e agradeço por fazer parte disso. Por saber que às vezes você olha e fala, meu, mas é tanto tempo de preparo, tanto tempo de treinamento, mas porque é algo muito precioso que Deus tá confiando nas nossas mãos, assim. E quando a gente chega a esses relatos, os missionários compartilham essas coisas, tradutores da Bíblia que têm se dedicado tanto por isso, sabe? Você vê o poder da palavra de Deus realmente, como que ela surte efeito à medida que a pessoa ela conhece. É porque é isso, a palavra de Deus, ela traz vida, traz conhecimento, traz uma nova perspectiva. Porque a palavra é viva, é o próprio Deus se revelando a nós. E assim, eu sei que você tem um exercício lá que você faz que é resumir a Bíblia, né? Você faz os resumos, você fez já inglês, espanhol, versão 1, versão 2, versão... até na terceira versão, ou na segunda, não sei. Mas assim, você tem essas questões de resumir a Bíblia, né? Acho que eu entendo que isso seja um exercício já pra já vivenciar essa questão de trazer uma versão da Bíblia para essa nação nativa, né? Só que aí eu sempre fico nessa curiosidade, né, de entender como que é esse passo, como é que é iniciar esse passo, quando que nós sabemos qual que é, onde que nós podemos trazer o nosso esforço, onde que, assim, eu digo assim, temos talvez nem seja assim, né, mas tem uma lista de nações ali que a gente sabe que não tem tradução da Bíblia. Como que a gente vai escolher qual que é agora? Qual que como vamos traduzir agora? Acho que à nem medida assim. que tem pessoas pra ir, entende? Sim. É justamente isso, tem muita necessidade e o que falta são pessoas, porque quando chega nesse estágio de o missionário, ele passou pelo seminário, fez a faculdade, linguística, estudou para isso, está preparado academicamente falando, espiritualmente falando, o que você vai fazer? Pedir direcionamento de Deus. Algumas pessoas, elas já têm um povo que Deus coloca já no coração desde quando elas estão em preparo. Tem uma amiga que ela já tem muito claro que é Ásia, entende? É Sudeste Asiático, já tem essa região e Deus tem confirmado um país para ela. Outras, às vezes, se identifica mais aqui com a América Latina, digamos. Mas talvez seja uma identificação. Mas tem pessoas que realmente já têm essa chamada que Deus coloca um país específico, um povo específico. Então, a minha oração para Deus, no meu caso, eu não tenho bem claro ainda o que é, mas a minha oração é, Deus, eu sei que o Senhor já tem um povo. Eu sei que o Senhor já tem um povo que está esperando. E que quando chegar esse momento de ir,
que eu realmente tenha essa direção do Senhor, que não seja por, sabe, por status ou por algo que meus próprios objetivos, os meus gostos, aquilo, e, sabe, que eu pense que seja, mas que seja realmente o direcionar do Senhor, porque não é que tem isso de vamos pra esse povo, vamos pra esse. A necessidade tá ali, em muitos lugares, pelos as agências em si, pelas pessoas que estão aí cuidando disso, era como que pra todos os lugares, mas o que falta são pessoas pra ir mesmo. Faltam missionários, candidatos dispostos a ir. Assim, você comentou que tem. Quantas pessoas mais ou menos você conhece que já estão nesse campo, vivendo já a tradução da Bíblia? Você consegue direcionar mais ou menos um número? Isso daí depende. Por exemplo, do que é amigo próximo, que estudou ali junto com a gente, que foi enviado pelo mesmo processo, mesmo projeto, tem um que ele já está em campo. Então, assim, que a gente viveu junto, entende? A base feminina e a masculina separada é parte, como que família, entende? Uma família, e ele está ali trabalhando. Uma das meninas, ela teve uma experiência ela não estava na linha diferente de tradução, mas ela teve uma experiência por 11 meses de estar ali em campo. Mas agora, de conhecer, por exemplo, de conversar ou de ouvir relatos, nossa, a gente tem um missionário que ele é da Missão Além, ele inclusive é professor lá. Ele passou um mês com a gente, ele conheceu a gente em uma conferência de missões que a gente foi em 2019, em Curitiba. Ele conheceu a gente, ele falou, meu Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero contribuir. Ele é tradutor da Bíblia, ele trabalhou com tradução da Bíblia, se eu não me engano, no Brasil também, mas de certeza ele trabalhou na Índia por muitos anos, e quando, inclusive, a gente conheceu ele estava realizando um trabalho de tradução na Angola, se não me engano, com um povo ali. E ele passou um mês com a gente, simplesmente ele, a esposa e um amigo dele também, que faz parte de uma outra organização, tradutor da Bíblia. Eles foram lá ficar com a gente, então a gente teve um mês intensivo e mesmo depois disso a gente tem um contato, conversa. Tem, que nem eu disse, essa missionária aqui, eu tenho contato dela, que eu acompanho, que é aqui do Brasil, que eu gosto de estar vendo. O Ronaldo Lidório não é... Aí é esse que eu digo, depende o que é conhecer, entende? Porque tem muitos daí, as biografias de pessoas que já morreram, que a gente leu, que a gente gosta de acompanhar, e tradutores que estão hoje trabalhando em campo, e que a gente... E essas pessoas, isso que eu gosto muito de cristão, entendeu? De missões, porque são pessoas que você tem uma dúvida, você manda uma mensagem, eles vão te responder, você encontra em qualquer lugar, você conversa, eles vão abrir, entende? Pra conversar com você. Então, tem esses que a gente acompanha e tem missionários que realmente fazem parte do nosso treinamento, digamos assim, que conheceu. Tem esse daí, por exemplo, que eu dei o relato, que a gente passou um mês junto, mas teve um outro que às vezes vem para ficar menos tempo com a gente, ou que a gente tá em contato. Quando a gente foi para essa conferência também, a gente conheceu os diretores, o que era o diretor da Wycliffe, que é essa agência de trabalho com tradução da Bíblia do Sudeste Asiático. E depois disso a gente continuou em contato. Ele foi através dele, inclusive, que a minha amiga teve essa experiência de estar lá um tempo acompanhando. Tinha um outro também que ele também no Sudeste Asiático. Entende? Então, pessoas assim que vão fazendo parte da nossa trajetória, e um casal também que trabalhava em um país ali do Sudeste Asiático com tradução da Bíblia, que a gente conheceu nessa conferência, e a gente continua tendo vínculo, tendo contato. Pessoas que são de famílias já de missionários que vieram dos Estados Unidos para o Brasil e que continuam e que são nossos professores e que a gente tem contatos também. Então, tanto com o casal quanto um casal específico que eles deram algumas aulas pra gente, que trabalham com tradução no Brasil, e tanto os pais dela quanto os pais dele, que ambos são descendência, assim, americanos dos Estados Unidos, e que a gente acompanha, a gente tem por perto. Então, pessoas assim que estão sempre auxiliando a gente. Eu tenho muita dificuldade de aprender um novo idioma, assim. Eu acho que é muito complicado, assim. E assim, quando a gente fala de idiomas que já são mapeados, né? Uhum. Por exemplo, eu tô falando que eu tenho dificuldade no inglês, no espanhol, porque a gente até falou um pouquinho sobre a transliteração. Você quer muito trazer a versão dele para o seu idioma, e essa é a minha dificuldade, essa transliteração.
como que a Raquel, qual que é a rotina da Raquel para aprender esse novo idioma? Porque assim, você tem facilidade de aprender um novo idioma? Não Porque tem considero. pessoas, que tem pessoas que têm mais essa facilidade, e como que você faz para lutar com essa transliteração, com a forma de você aprender esse novo idioma, né? Hoje você tem o inglês, você tem o espanhol, certo? Tem um pouco do Guarani que você, Bem pouquinho que você aprendeu um Mas pouquinho já lá. Acabou que já ficou contamos. ali, era mais... Mas como que é? Como que você faz uma rotina de estudo? Como que você trabalha? Já dá dicas pra gente também. Isso, por favor. dicas aí que eu sou Dicas, péssimo. por favor. Algo que me ajuda muito e que pra mim foi essencial com o inglês e com o espanhol foi literalmente a Bíblia. Porque a gente, como você falou do resumo bíblico que a gente tem, então a gente tem as aulas, mas isso pra mim foi muito útil. Por quê? Porque é algo que eu já conheço, entende? A Bíblia já é algo que eu tenho estudado, então estudar a Bíblia e algumas coisas, então às vezes eu não tinha um vocabulário, uma palavra aqui, mas eu sabia o que era por conhecer a Bíblia. Uhum. Então isso pra mim foi muito bom, tanto que eu tenho a minha amiga que ela é uruguaia, ela faz parte do projeto, mas ela veio pro Brasil com 10 anos, então assim, ela fala português, tu não diz que ela não é brasileira, realmente tu não diz. E o que ela diz muito, assim, quando a gente conversa, é porque pra falar de Bíblia, coisas assim, nesses idiomas, flui mais. Quando é pra pregar ou algo assim, porque é algo que eu tenho muito vocabulário bíblico, entende? Sim. Porque a gente tem muito contato. Mas pra mim, algo que pega bastante é... Se eu tenho dificuldade com algo e eu passo por cima, assim, não dá. Por exemplo, pra mim, eu já tava em um nível, de certa forma, avançado de inglês, mas eu tinha muita dificuldade com a questão de números. Meu, quando era pra falar 1900 e não sei o quê, quando tava lendo alguma coisa, eu tinha que pensar muito. Daí eu falei, não, basta. Eu não vou toda vez ficar. Por quê? Porque foi algo que talvez no início eu meio que fui focando em outras coisas e passou pulando, e esse ano pulei. aqui. E fluiu assim. Eu sentei e falei, não, eu vou pegar os vídeos, eu vou colocar aqui e eu só vou parar quando estiver muito claro pra mim, de quando isso realmente eu tiver internalizado. Então eu fiz isso. Falei, basta. Agora a leitura não vai ser pausada por causa disso. Pra pensar lá, 1982, tem que pensar, como é que eu falo isso? Tem 2 modos que você pode falar, entende? Você pode falar ou o número completo. Ou Eu prefiro ler direto, acho mais fácil. você entende? Então essas coisas que eu falei, não, vou sentar e vou pegar isso. E a questão da prática pega muito. Porque a gente não tem a necessidade de falar, entende? Um outro idioma. E eu gosto muito de pegar a gramática. Então, a gente tem... Até em alguns sites mesmo de estudo mesmo de inglês, eles colocam e eu preciso... a gramática, eu vou estudar, eu vou aprender, eu preciso escrever. Pra mim, eu pego muito isso. E quando eu estou escutando algo, eu também vou escrevendo. Então, cada um, às vezes, é mais auditivo, assim, escuta e já pega aquilo. Ou é visual, entende? Eu sou do tipo que eu vou ouvindo e vou escrevendo. Então, eu preciso ter algo ali que eu posso voltar. E aí, eu vou lembrar, naquela página ali e tal, eu escrevi algo assim. Tipo, pra mim, flui. Precisa ter essa rotina de estudo, porque... Isso pra mim era em qualquer outra coisa. Física na escola, meu Deus, tinha um professor no 2º ano que ele tinha tanta paciência comigo, que ele me explicava algo, eu pegava e aí, daqui a pouco eu esqueci, entendeu? Então eu tinha que ir com o inglês, com o idioma, é a mesma coisa. Eu preciso parar, realmente pegar aquilo, aprender bem esse ponto, vamos passar pro próximo. Funciona assim. Vou precisar anotar essa dica. E ter essa... Então é algo assim. E também algo que não é necessariamente meu, mas que eu tenho aprendido com uma amiga minha que ela é muito boa no inglês, crânio é a melhor que temos, e ela fala muito que você precisa expor o seu ouvido a... assim, por mais que você não esteja entendendo o que está sendo dito, mas um inglês bem falado, Sim. entende? Ouça. Porque se você fala, não, eu vou colocar um inglês mais ou menos, que é o que eu tô entendendo, você vai memorizar, você vai falar, não, é assim que se fala, é dessa forma. Não. Ouça um inglês bem falado, entende? Como é o jeito certo de se falar, porque você vai acostumando o seu ouvido, realmente é isso. E aí ela fala, olha, é isso que eu faço, eu aprendo desse jeito, e ela sim, ela tem, além de ser crânio, é dom que Deus deu pra ela de aprender idioma. Ela
já tá com alguns aí aprendendo. E ela fala isso, ela diz, talvez para algumas pessoas não seja um modo que eles colocam, mas olha aqui, eu já tô aprendendo, já tenho alguns idiomas comigo que funcionam. Então você tem isso de se expor realmente pro idioma que você quer aprender e realmente se dedicando àquilo. Eu tenho boas experiências, assim, tá sendo bom pra mim com o inglês e com o espanhol, mas, por exemplo, o mandarim pra mim eu morri, mas teve todo um contexto, eu não tive muitas aulas, eu tinha acabado de retornar do Paraguai, ali sendo mais exposta ao espanhol e coisas assim, e a gente retornou, e o pessoal que estava no Brasil, eles já estavam fazendo algumas aulas, então, de mandarim, e pra mim, particularmente, o que pega muito é que eu sou péssima pra desenhar. Qualquer coisa que eu vou fazer, o pessoal já começa a rir já, porque não flui comigo o desenho, não sou boa com nada de desenho. E pra mim, particularmente, eu tava tendo que desenhar, entendeu? Pra escrever algo em mandarim. Era muito difícil pra mim. Mas teve toda essa questão. Tipo, não posso taxar que nunca vou aprender, porque foi uma curta experiência, só mais pra descontrair mesmo. Foi uma curta experiência, poucas aulas que a gente teve, mas que pra mim foi... Deus, por favor, não me mande pra China. Mas já sabe que é um lugar onde você, talvez, né? Vamos ficar tá aqui aí. na América que fala espanhol, ou vamos para um lugar lá no inglês, né? Que aí vai ser mais fácil. Já estamos aí com 1 hora já, Anderson. Estamos com 1 hora aí de conversa, então já vamos já nos encerrando até pelo horário que nós tivemos uma longa conversa Uma aqui, longa né? conversa que não foi gravada. Que não foi gravada. Não, graças a Deus não foi gravada. Não, a gente não falou nada demais, gente, é que a gente falou sobre várias coisas, filosofia, arte, até Vários política entrou aí debates. no meio. Debates aqui, opiniões. Tudo pra crescimento. Mas e o horário já ficou um pouco alto. A gente marcou pra estar aqui 8 horas, 8h30, né? E começamos a gravar 10. É isso. E já é agora 11h30. Então, já pra gente finalizar, claro que assim, eu não estou aqui falando que a gente já vai acabar. Mas fala um pouco agora, né? Como que foi esse intercâmbio lá. Eu queria que você falasse tanto do Paraguai, que já faz um tempo, né? Sim. Mas eu acho que é mais voltado para Trinidad e Tobago, que foi esse intercâmbio voltado para o idioma do inglês. Como que foi esses 3 meses? O que você trouxe de experiência? O que você sentiu na pele? Porque você está em um país... E assim, pelas fotos que você foi mostrando, eu falo assim, metade dessas coisas eu não comeria. Já começa por aí. Assim, ainda mais porque eu tenho um paladar super infantil. Então, eu já não serviria para ser um missionário transcultural. O pessoal porque... vendo o prato com tipo uma sopa de pé de galinha e milho e banana, o pessoal ficou... Foi o assunto no final do curso, todo mundo Sério? não dá. Deve ser um agridoce, assim, né? Porque pra nós é totalmente diferente, né? Então é algo que, assim, você tem que ser muito adaptável até no seu paladar. Você não pode ficar, tipo, não, mas aqui eu não como. Você pode não comer no Brasil, mas se o irmão te oferecer lá, não é legal você negar. E aí, como vocês se preparam pra isso também? E tem essa questão da cultura também de, por exemplo, se você vai na minha casa e você fala assim, poxa, eu não gosto disso aí, eu falo, não, tudo bem. Vai ficar com fome, porque eu não tenho outra coisa pra te oferecer, mas tudo bem. Só que existem lugares, e aí eu não sei se isso é lá, né? Mas eu sei que existem, até mesmo, e assim, eu não digo só culturas de outros países, mas até mesmo em alguns estados brasileiros, você negar o que está te oferecendo é como se fosse um insulto. Então, fale mais um pouco como foi essa questão. O que gera curiosidade é a comida, assim. Fala de comida, gera curiosidade. Mas eu sei que não tem só isso, né? Existem outras milhares de culturas, por exemplo. Eu penso muito sobre isso porque, assim, meu padrasto, ele é haitiano. Então, a gente sente esse choque de cultura em muita coisa quando a gente conversa com ele sobre as histórias que ele conta. Então, imagine, isso porque ele tem que se adaptar à cosmovisão nossa. Só que o missionário, ele vai para esse lugar e ele é obrigado, não eu digo obrigado, mas ele precisa entender... são mais pessoas ali para influenciá-lo, né, sobre toda a vivência. Eu não digo só cultural, mas a rotina diária, né? A rotina diária deve ser totalmente diferente. Então conta para nós como foi esses 3 meses, o choque, o impacto e as experiências positivas que você teve. As negativas a gente não comenta. Comenta. Foram realmente muito mais positivas do que negativas. Acho que nesse ponto tem como que 2 ramos que entram. Primeiro que
o missionário, como vocês estavam falando, essa questão do pensamento de você realmente se preparar para isso, e é isso que a gente vem buscando fazer nesse tempo de seminário, porque pensando algo a longo prazo, se eu vou para ficar realmente... o que a gente estava fazendo ali era um tempo, um intercâmbio, digamos assim, um estágio, que eu já vou chegar nesse ponto. Mas um missionário, ele precisa ter um planejamento a longo prazo, porque ele vai estar vivendo naquela cultura. Então, não tem como você, toda vez, vir pro Brasil e voltar com a mala cheia de cafezinho Melita para fazer o seu cafezinho passado todos os dias, 3 vezes no dia, no mínimo, entende? Você precisa preparar o seu interior, seu pensamento para isso, poxa, eu vou estar vivendo aqui para longo prazo, mas você também de cuidar da sua saúde emocional, sua saúde física também, que isso é algo que eu penso muito, de você realmente não se fechar para testar algo novo, mas o cuidado que você tem que ter, que eu vejo muito também os missionários falando sobre isso, você vê o cuidado às vezes de você estar numa tribo, um lugar que você não tem acesso a água potável, cuidado que os missionários têm de ferver água, coisa assim. Por quê? Porque você vai, não, eu estou me lançando na cultura, eu estou muito cultural aqui, e você vai dar prejuízo para tua igreja porque você pegou uma intoxicação, alguma coisa assim. Isso não quer dizer que um missionário que seja ali, ele não vai ter, às vezes, uma doença, algo, é claro, mas do que você puder evitar, você evita, por favor. Mas também o que a gente estava vivendo ali, pensando que era só 3 meses. Então, o que a gente se preparou, a nossa liderança conversou bastante com a gente vivam esses 3 meses com a mente lá. Porque se vocês vão passar 3 meses falando, nossa, que saudade do churrasquinho do Brasil, que saudade do cafezinho passado, que saudade disso, tu não vai realmente se lançar naquilo que o Senhor preparou para este tempo para você. Então, eu digo que sim, a gente provou muitas coisas e não era... Tinha esse pensamento também de eu não quero... ferir, eu não quero que você pense que eu menosprezo a sua comida, mas tinha também, a gente estava com vontade realmente de testar algo novo, de conhecer a comida, de apreciar aquele tempo que a gente estava vivendo, porque realmente, depois que você volta, você sente falta. Você sente falta, poxa, daquele tempo, os amigos que você fez, sabe, de estar ali no convívio do dia a dia. Quando o avião chegou, ele pousou em Florianópolis e eu vi, assim, o Brasil e eu chorei, era tipo um choro de saudade. Por quê? Porque eu não sei quando que eu vou ver eles de novo, entende? Talvez a gente veja a liderança, que eles já vêm sempre pro Brasil. Talvez alguns irmãos, porque muitas pessoas falaram, agora a gente tem motivo para ir pro Brasil, a gente quer ir visitar vocês. Talvez a gente veja alguns irmãos outros, mas nesse contexto, toda a igreja, eu não sei quando eu retorno lá pra ver. Então, acho que isso é muito importante você ter em mente quando o Senhor te dá essas oportunidades de estar em um outro contexto, de não ficar se prendendo na sua cultura, no seu país, no seu contexto, porque isso vai trazer prejuízo pra você. Você vai ficar doente, sabe? Emocionalmente falando mesmo, porque você vai ficar lembrando, pensando, nossa, se eu estivesse no Brasil, eu ia estar fazendo isso, se eu estivesse no Brasil, isso que tá aqui, poxa... sabe, o presente que o Senhor está te dando nesse tempo. Viva realmente isso em todas as áreas, aprecie a cultura, conheça algo novo, faça amigos. E isso eu tô falando de maneira geral, né? Sem dizer realmente a questão do ministério em si, do falar de Jesus, de viver as oportunidades espirituais que o Senhor te dá. Mas então a gente realmente testou, provou comidas diferentes pra gente. Algumas talvez não eram tão diferentes assim no sentido de o arroz. Mas o sabor era diferente. O frango, comum, mas às vezes o corte ali, a maneira que eles preparam é diferente. Mas era frango, mas o sabor diferente. Porque os temperos, eles usam muito tempero, curry ali é muito forte, também a pimenta. Isso que às vezes eles pegavam leve com a gente, mas eu particularmente, eu gosto de pimenta. Então, algumas coisas pra mim eu tava comendo e tava... Tá bom, eu olhava minhas amigas com a boca vermelha, entendeu? Queimando. E assim, e às vezes pra mim também pegava, poxa, tá pegando e pega o estômago. Então, essas coisas assim que é interessante, é legal quando você vive. Algumas coisas talvez você vai ser mais desafiado, mas o que a minha líder sempre fala o que não te desafia não te faz crescer. E se eu, sabe, não vou ser realista com isso, de que a comida ela vai pegar pro missionário,
Você tá vivendo uma fantasia. Isso é algo que pega muito. Os dois maiores problemas do campo missionário, às vezes a gente coloca muitas coisas, mas é a alimentação e a convivência, os relacionamentos. E isso não quer dizer que seja pessoa de uma outra cultura. Às vezes você vai ter na sua equipe um brasileiro ali, mas os relacionamentos. Então, isso que eu acho importante nesse tempo de estágio, que a gente se expõe a isso. E a gente provou realmente umas comidas diferentes, e isso que a gente não conseguiu provar tudo. Eles têm bastante carne de caça, eles comem iguana, saruê, e eu até, não sei se eu mostrei a foto pra vocês, mas um dia eu tava passando no carro, a gente tava com um casal que tava levando a gente pra um lugar e tinha um saruê, assim, com uma focinheira e na coleira. E eu olhei e eu fiquei assim, meu Deus. E daí o cara que tava dirigindo, ele falou, você viu? Eu falei, vi. Ele, comida. Isso é comida. Então isso, eles comem. Então essas... E também no Brasil também tem gente que caça e come. Mas ele queria, por exemplo, caçar pra gente comer, mas ele falou, nossa, eu não tô conseguindo, cara, por causa do serviço e coisas assim. Então, algumas comidas mais diferentes a gente nem testou lá, mas tiveram algumas e vou dizer que eu gostei de tudo? Não. A culinária em si era boa, tinha muitas coisas que eu gostei, sim. Eu até me surpreendi, porque às vezes pelo que uma pessoa ou outra falava, ou coisa que você via, eu falava, cara, acho que vai ser muito difícil, muito diferente. Mas não, foi boa. Nossa, a comida, assim, eu realmente gostei. Tinham coisas que eu gostei, mas não é algo que eu vou, meu Deus, eu preciso comer no Brasil isso todos os dias. E outras que, se eu podia evitar, eu falava, isso não gostei muito, não me apeteceu. Pode ser o McDonald's. E até isso é diferente. Sabia que lá o McDonald's não é tão famoso igual aqui? Lá é muito mais o KFC. Frango, né? O frango, porque não tem muito isso da carne bovina, assim. Tipo, não é algo muito comum pra eles. E daí, se você vai entrar essa questão de carne, envolve muita coisa. A questão das religiões ali. Porque os hindus, eles têm as suas restrições. Os muçulmanos têm as suas restrições. E como são religiões que são fortes ali, principalmente o hinduísmo, até o nosso vizinho ali da igreja, ele tava contando pra gente que eu não sei também se no Brasil é assim, pode ser que seja, porque eu vejo bastante nos rótulos, mas a maneira que ele estava falando é que você precisa colocar tudo o que tem na embalagem. No Brasil a gente tem isso nas coisas, mas é muito... Aí você pega um pacote de açúcar escrito contém açúcar. Contém açúcar, ou do leite, contém glúten. Mas lá eles colocam muito pela questão, ele falou que envolve também a questão não só de saúde ou de coisas assim, mas religiosa. Religiosa mesmo, pra um hindu, uma pessoa de uma outra religião que tem as suas privações de não comer, então, nesse sentido. Eu achei uma série, eu tô assistindo uma série que é Batalha Culinária, que ela é coreana, né? E aí, nessa temporada, acho que é a segunda temporada da Netflix. Não sou, não gosto de dorama. A polêmica. Mas assim, dentro dessa batalha culinária, nessa segunda temporada, eles trouxeram a primeira mestra cozinheira hindu, eu acho que budista, do templo budista lá, que eles são budistas, né? E aí, eu achei bem curioso essa questão de que muitas coisas ela não podia comer, e aí por isso eles, quando tiveram uma competição pra ela fazer, eles trouxeram os ingredientes, ela não podia escolher os ingredientes, porque nessa prova, eles dariam os ingredientes pra eles e eles tinham que cozinhar com os ingredientes que eles dessem. Só que aí eles escolheriam as caixas, e aí eles mostraram pra ela quais caixas teriam os ingredientes em que ela era aprovada a comer, porque ela era uma monge, né? Então eles respeitam muito essa questão. Isso é muito interessante, assim, apesar de ser a religião lá budista e tal, mas essa questão da religião deles e essas restrições, é que nós como cristãos, nós não temos muito essa questão da restrição, assim como tinham os judeus, né? Os judeus tinham bastante restrições, e nós viemos, né? O cristianismo vem do judaísmo, né? Só que mesmo assim nós não pegamos essas restrições. Só que é interessante porque você acabou de falar que existem religiões lá que são muito fortes, né? Você tem o hinduísmo, que é bem forte, e você tem o muçulmano, certo? O islamismo. O quanto isso impacta na vivência do missionário naquele país? Pra gente, o que a gente estava vivendo ali, como eu falei, nosso contexto era algo de curto prazo, então a gente não estaria com essa mentalidade de vou desenvolver. Eles até falavam, a gente tem língua aqui que precisa de tradução, fica por aqui. Eles queriam muito que a gente ficasse por lá e tal.
mas vendo assim na realidade da igreja em si, até como as coisas funcionavam, que eles eram muito preparados, eles sabiam disso e de que eles estariam lidando com pessoas de uma outra cultura, tipo no sentido de uma outra religião, perdão, uma outra religião. Então, até o que eu compartilhei acho que no culto, a gente saiu para fazer um evangelismo e distribuição de alimentos, que era na semana do Natal. E eles queriam distribuir, então, um café da manhã especial para os moradores de rua. E os lanches, eles eram diferentes. Tinha um lanche que era só com queijo, tinha lanche que era só com carne de porco, tinha lanche que era com apenas, acho que era uma cebola refogada só dentro do lanche. Diferentes. E aí você pensa, poxa, por que a gente não tá fazendo um lanchinho pra pessoa de rua? Tipo, eles não têm outra comida, entende? A gente tá dando algo. Mas aí aí eu vi que algumas pessoas vinham e perguntavam: ah, esse daqui é de. Como é que a gente chama? É de. Tipo, presunto, digamos, coisa assim. Ah, esse daqui tem. E eles pediam, eles escolhiam. E aí, por quê? Porque eles têm essas restrições. Então, a igreja, quando eles vão fazer isso, eles já se preparam nesse sentido. Por quê? Porque eles querem distribuir algo que a pessoa precisa, mas eles sabem que eles têm as suas crenças. Então, mesmo num evangelismo, eles já levam, então, diversificado para que cada pessoa ela possa pegar algo que ela vai poder comer. Na questão espiritual também, eles entendendo que nos velórios, por exemplo, tem muitos hindus e eles têm muito isso de ser cremado e os cultos, como os cultos não, né? Os ritos que eles fazem quando uma pessoa morre. Mas quando tem, por exemplo, um cristão na família, que nem a gente pôde presenciar um tempo de funeral que é diferente, a gente tem 24 horas, né? Uma pessoa morre 24 horas para você fazer o velório, enterrar e tal. Lá não. Eles até falavam, nossa, isso é mais parecido com os muçulmanos, que os muçulmanos geralmente eles já enterravam no mesmo dia ou só 2 dias. Mas eles, no geral, o que eles fazem? Tem uma semana inteira, praticamente. E essa experiência que a gente teve de uma irmã da igreja que tinha falecido, ela era cristã, mas a família não era. Mas como ela era cristã, o que aconteceu naqueles cultos, naqueles dias de funeral? Tinham cultos. Os cultos eram feitos, era como que um culto evangelístico cada noite, até que teve então o dia que ela ia ser cremada e tudo mais. E aí eles fizeram esse culto, mas foi diferente de como eles fazem. Eles geralmente passam as noites inteiras bebendo, respeitaram a família. Então eles passam a noite inteira bebendo e sabe, usando drogas e coisas assim que eles compartilharam com a gente. Mas o que pega muito, tem um peso espiritual muito forte nessas questões, que também algo que eu compartilhei foi quando a gente estava fazendo uma campanha evangelística. E chegou um cara que ele tava no dia do culto, ele veio com uma caixa de som e tocando umas músicas que eles usam, então nos cultos deles hindu e coisa assim, ele chegou e ficou rondando ali o lugar, ele não se aproximou, mas essa questão que você vê, o peso espiritual que isso pega também, o índice de suicídio, de morte é muito alto, porque no hinduísmo eles acreditam nessa reencarnação. Se sua vida não tá boa agora, você vai morrer, você pode vir como um cachorro, que a sua vida vai ser muito diferente. Então, às vezes, as pessoas elas estão nessa situação e acabam que não tem outra alternativa, digamos, e buscam por isso. E eu gostei muito de ver como eles têm esse conhecimento. Não lembro agora de muitos exemplos, mas eles vinham e falavam pra gente, eles são hindu, eles que pensam dessa forma, acontece assim. Então, eles já tinham esse preparo, vinham e falavam com a gente. Mas quando você vai ver o Novo Testamento mesmo, as cartas de Paulo, você vai ver muito essa questão. Por exemplo, quando Paulo fala, ele enfatiza sobre que nós iremos morrer e depois nós iremos ser nosso corpo glorificado. É porque a cultura grega não acreditava na ressurreição. Então você precisava deixar claro, não, nós iremos ressuscitar. Ou seja, Paulo ele tinha que debater contra a crença daquele povo para mostrar a verdade do evangelho. E Paulo também utiliza do artifício da própria cultura
para poder apresentar o Deus desconhecido, né? Que é, é uma das coisas que eu acho mais sensacionais ali da estratégia de Paulo para trazer. Ele conhecia a história, ele sabia de como que tinha sido construído aquele altar e tudo, a história por trás. Exato, ele conhecia tanto isso quanto a cultura daquele lugar para poder trazer um Deus dentro daquela cultura. Então, eu acho que ficou bem claro essa questão de que o missionário ele precisa primeiramente, né, respeitar a visão, né, dos países. Eu acho que isso, quando a gente fala de missão transcultural, essa é o número 1, né, é o ponto principal. E além disso, a gente trazer Deus para esse povo, né? Através mesmo porque igual existem relatos de missionários que falam assim que o povo ele seguia um rito, só que eles não entendiam o porquê. Aí o missionário poderia ter, não, é porque Deus ele criou isso e através de Deus você consegue trazer explicações para atos sobrenaturais que acontecem naquela sociedade. Mas eu acho que esse bate-papo ficou bem legal, Raquel. É você trazer para nós tudo isso, né? Essas vivências que você teve, essa questão de você estar nesse país. Só que aí como que foi para você ficar esses 3 meses? Eu sei que você ia voltar e assim, 3 meses, só que assim, você fica 6, tipo assim, geralmente você fica em intervalo de 6 meses lá, assim, não digo sozinha, você já tá com a sua você já tem uma segunda família lá, né? Mas você tem a sua família aqui, você tem os seus amigos aqui. Então, como que é preparado o seu coração? Porque vai chegar um momento que não vai ser intervalo de 6 meses. Talvez será momentos de intervalos maiores, porque quando você realmente for pro campo missionário. Como que a Raquel hoje se prepara para esse momento, quando esse momento chegar? Acho que pensando um pouco por essas experiências que já tive, de você estar assim e... sei lá, acho que pega um... Ai, como é que eu... Cansei o pensamento. Cansou o pensamento? Cansei o pensamento. Eu acho que pra mim o que pega bastante, e baseado também nas experiências que a gente já tá tendo, de você estar em uma outra cultura, e estar imerso e conhecendo como funciona, saber também como que você... só pra concluir um pouco essa questão de cultura, diferentes religiões, saber também como que você vai... trazer o evangelho, porque nesse contexto, só pra não ficar nisso do respeito em si, mas que o hinduísmo, você fala de Jesus, apresenta, beleza, eles têm tantos deuses, vai ser só mais um Deus, entende? Mas você não saber... é só, exato, tipo, você fazer esse equilíbrio. Esse equilíbrio, que é o que eles faziam lá, sabe, que nessas culturas lá o que a gente via muito era esse confronto de poder, assim, que qual é o Deus realmente que vai atender a minha necessidade. E pensando, então, nesse tempo que a gente estava ali, o preparo de coração e coisas, saber de que eu não tô ali por uma aventura, por algum desejo, algo que eu tive, assim, de, poxa, acho que hoje eu vou ser missionária, acho que eu vou, não, é algo que você chamado, precisa entender isso, de que é algo que Deus preparou pra mim, entende? Ele tem uma chamada específica pra cada pessoa, e o que ele tem colocado nas minhas mãos é isso, e hoje é pensar de que o Senhor, ele não precisa da Raquel para fazer algo. Ele não precisava que eu estivesse em Trinidade e Tobago para realizar as maravilhas que ele fez. E da mesma forma com a minha família. Deus não precisa que eu esteja com eles para que ele faça algo. Então, nesse ano, por exemplo, que eu tive essa experiência de estar fora, foi onde o Senhor fez coisas grandiosas na minha família, sabe? De experiências, de realmente ele... reconstruir muitas coisas que estavam quebradas. E, pessoalmente, então, é nesse sentido de se lembrar todos os dias. Algo que a minha líder de base, ela escreveu uma vez uma carta pra mim, e ela gosta de compartilhar sobre, da história da Amy Carmichael, uma missionária, e que ela falava isso de que ela tinha dito sim pra Jesus, mas de todos os dias você dizer sim, entende? Então, a minha resposta pra Jesus quando eu era uma adolescente, de dizer o sim, eu tinha algumas coisas ali pra abrir mão, mas talvez eu não tinha tantas assim. O que eu era a questão, o conforto da minha casa, meus amigos. De 15 para 16 anos, eu não tava pensando em tantas coisas. Mas você vai ficando mais velha, você começa a pensar, poxa,
Eu tô com 24 anos agora. Com 18 anos eu me formei, eu já poderia ter feito, dependendo do curso que eu escolhi, umas 2 faculdades. Eu já poderia estar ganhando tanto. A minha família, sabe, ter focado mais em um casamento, em coisas assim. Mas ver que aquele sim que eu disse para Jesus é o mesmo sim de todos os dias, entende? Então o Senhor, ele não chama a gente para uma fantasia. Não, é algo sério, é algo real. Então pensar que, poxa, eu tenho os meus, não sei, as minhas metas, as minhas coisas, mas o que Deus tem para mim é realmente grandioso. E você amar isso. E você buscar e você realmente querer amar. Porque, para mim, a minha chamada e o meu amor pelo ministério, por missões e por tradição da Bíblia foi algo construído. Não foi assim que Deus veio e derramou simplesmente no meu coração, mas eu busquei me informar mais, ler mais sobre isso. Então hoje, quando você realmente para pensar, poxa, tem pessoas que estão morrendo sem ter acesso à palavra de Deus, pessoas que estão pedindo para que missionários vão e traduzam a Bíblia para a língua deles, e Deus tem confiado isso nas minhas mãos, e ver tudo que o Senhor já fez. Então, a Raquel de agora ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para alcançar, mas o Senhor já fez muitas coisas. Então, lembrar que é o Senhor quem faz. Isso não é uma obra minha, não é algo, não tem a ver com o espaço geográfico. Eu gosto de falar que o espaço geográfico ele é só um detalhe. O que é mais importante é você estar no centro da vontade de Deus. E o que o Senhor tem para mim hoje é isso. E eu não quero questões de conquistas, coisas assim, ter um diploma, ter uma formação, ter um conhecimento para ficar ali arquivado, ou então só para falar, olha, como eu tenho tudo isso. Não. Que tudo que eu receber, tudo que eu tiver, que seja para a glória do Senhor. Então, acho que entender isso. Não é fácil, você vai ter os seus desafios, você vai ter, às vezes, desafio com se acostumar com a cultura, questões de alimentação, preocupações também com, como que vai ser, e financeiramente, como é que que as coisas vão acontecer, eu vou ter capacidade, às vezes eu olho e ainda falo para Deus, linguística, sabe, essas coisas que não são coisas fáceis, mas o Senhor que chamou é o Deus que vai capacitando, então acho que isso é muito importante, você tá bem firmado em Deus. Papo muito bom. Tá muito bom. Você tem alguma coisa pra falar, Rebeca? Não, é que eu acho muito bonito, sabe? Toda vez que a Raquel vem, eu fico olhando e falo, meu Deus, que coisa linda. Porque realmente você pensar nisso tudo, eu até conversei uma vez com o Cavalcante, né? A gente foi num projeto missionário, eu e a Fernanda na época. Aí era uma semana só. Eu falei assim, Cavalcante, se eu orava pela Raquel, agora eu oro 3 vezes mais. Porque eu vou ficar uma semana fora. E eu já tô sofrendo, imagine ela. E aí, a gente, tipo assim, é um preparo totalmente diferente. Então, você pensar que, é claro, a gente tem uma responsabilidade como cristão no nosso dia a dia, mas como isso é vivenciado é de uma forma totalmente diferente. Você vê a Raquel falando, eu acho muito bonito, gente. Eu poderia ficar aqui 3 horas ouvindo ela falar. Eu acho super, super legal. Quase. Ela contando a história e tal. E é algo muito bonito. E você vê realmente o cuidado do Senhor em todo esse processo, desde quando a Raquel foi e começou a contar a experiência dela lá. E aí você vai vivenciando. E aí a Cláudia vem contando também. Ela sempre com a gente, não, porque a Raquel tá fazendo tal coisa lá, não, porque a Raquel tá fazendo tal coisa lá. E aí você vê também como isso surte na família. Então, tanto a Cláudia quanto o Cavalcante, você vê assim, eles conversando sobre isso, como isso também trouxe pra vida da Sofia. Então, a Sofia falando, não, quando eu tiver 15 anos, eu vou também ser missionária. E ela falou assim, vó, eu acho que eu não sei como eu vou fazer festa de 15 anos, de chamar meus amigos, porque eu quero ir pra lá. Então, sabe, você vê como isso é bonito e como isso deve ser falado e deve ser conhecido por demais pessoas, porque o campo, ele é um lugar muito amplo e precisa de pessoas. Então, talvez você que assiste hoje não seja a pessoa que vá, mas você tá vendo aqui que eles têm dificuldades, eles precisam de orações, eles precisam de contribuições. Então, quando alguém fala, para ajudar o missionário, não pense, vou dar esse dinheiro aqui, não sei o que, esse povo só pede. É realmente uma necessidade, porque é custoso. Então, viver é algo custoso. E eles precisam da nosso auxílio, precisam da nossa ajuda. Então, você sempre que tiver a oportunidade, você abençoe aqueles que estão lá no campo missionário vivenciando isso. Porque a Raquel, ela até tava conversando no domingo, ela falou, eu ainda não tô no campo missionário, mas ela vive mais o campo missionário do que a gente. Então, a realidade é diferente. O que a gente puder fazer para auxiliar os nossos irmãos que vivem dessa forma, a gente precisa fazer, uma responsabilidade nossa também, como igreja do Senhor. E não deixe de orar pelos missionários Com que certeza. estão em campo. Sempre esteja orando. Aqui fica um apelo. Eu sempre aprendi que dentro do campo missionário,
você tem um missionário que está trabalhando e tem uma corda, e quem está do outro lado da corda é a igreja. É como se você estivesse dentro de um poço. Se o missionário ele estiver dentro do poço sem essa corda que deu esse apoio, que a qualquer momento, assim, não que vai trazer de volta, mas é a confiança de que tem alguém do outro lado ali, que se der alguma coisa, vai puxar de volta, né? É a segurança que você tem. Então, nós como igreja, que nós cumprimos o ID, eu sempre aprendi que nós cumprimos o ID de 3 formas: contribuindo, indo e orando. Então, nós podemos contribuir, que é uma das principais, uma das coisas que mais ajudam, claro que orar, orar é aquele apoio que dá para o missionário, né? Dá força para ele, é saber que ninguém faz nada, exato. Nem missionário, nem... E você saber que tem pessoas orando por você lá no campo é um combustível a mais para esse missionário. E assim, financeiramente, lógico que precisa de apoio. O missionário, existem muitos missionários que trabalham com sua própria função. Eu sei que tem missionários que, por exemplo, é dentista, aprendeu a ser dentista e vai pro campo ser dentista, técnico de futebol. Tem outros que fazem vários trabalhos. Só que a gente tenta entender se nós estamos com uma missão de trazer a palavra de Deus para outras pessoas. Nossa rotina diária, se a gente tivesse como principal objetivo trazer a palavra para outras pessoas trabalhando, atrapalha. Por quê? Porque você precisa cumprir uma rotina de trabalho, estudar para poder passar uma informação. Por isso que é muito importante a igreja apoiar o missionário, até mesmo financeiramente, para que ele tenha condições dele se dedicar na palavra, se dedicar em uma forma de passar essa informação para outras pessoas. Então a contribuição da igreja é muito importante, a oração é importantíssima ao missionário, porque ele está indo, ele tá no ID. Ele está fazendo aquilo que a igreja foi dada essa missão para a igreja de ir e pregar o evangelho. Então, assim, aqui não é um apelo só para Raquel, mas eu acho que é um apelo para todos os missionários. Eu acho que hoje pouco se fala, eu não quero ser leviano nas palavras, mas no meu pensamento, midiaticamente dizendo, pouco se fala sobre missão. Assim, a gente for parar para pensar. Eu vejo, claro, existem pessoas na mídia que falam bastante de missão. A gente tem a Fernanda Brum, que é uma pessoa que fala muito de missões. Nós temos o Juliano Som, que é um cantor que eu até tava pensando esses dias, ele até saiu, né? A gente não vê mais porque ele se dedicou mesmo à missão, né? O projeto missionário. Então, assim, existem pessoas na mídia, só que, assim, eu acho que é um nicho pequeno, assim, não é todo mundo que se fala sobre missão. A gente fala sobre muitas outras coisas na igreja e pouco se fala sobre isso. Então, nós como cristãos, nós temos que entender que quando Paulo ele ia fazer a sua viagem missionária, havia uma doação ali, havia um apoio da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia estava ali, dá apoio. Então, quando ele voltava, eu até fiquei brincando com a Rebeca no dia que a Raquel pregou aqui, tá na nossa live, que ela mostrou as fotos. Eu falei, a Raquel, ela tá parecendo Paulo quando voltava pra Antioquia, né? Fazendo relatório. É o relatório da missão, né? Então ele fala assim, não, a igreja cresceu lá, né, em Éfeso, a igreja cresceu em Antioquia da Pisídia, a igreja cresceu, a gente passou o Mediterrâneo, Deus me deu uma visão que eu tinha que passar a Macedônia. Então, a gente vê essas questões e isso traz, né? A gente vê isso da Bíblia, desde Paulo, e não só Paulo, mas os apóstolos, né? Eles precisavam ter apoio. Você tem a igreja de Filipos levantando uma doação para ajudar os cristãos pobres na Judéia. Então, esse apoio ao missionário, esse apoio à igreja, ela vem desde que a igreja surgiu. Então, esse apelo fica aqui. Eu acho que eu me estendi um pouco nessas palavras, mas eu quero novamente lembrar. Vamos apoiar em oração, contribuição, porque é muito importante o missionário ele se sentir abraçado, o missionário se sentir que existem pessoas ali que ele não está sozinho, ele está em outro país, talvez sozinho naquele país, fisicamente, mas em oração, em apoio, tem uma igreja inteira ali apoiando ele. E eu acho que já concluindo também, uma mensagem que eu deixo
é de que a gente possa realmente todos os dias buscar fazer parte de alguma forma da missão de Deus, aquilo que o Senhor tem confiado para cada um de nós, porque às vezes a gente se coloca ali numa situação que diz, isso não é para mim. E até, eu acho que quando eu tava em Trinidade e Tobago mesmo, eu e mais uma amiga, a gente tava conversando com alguém, e a gente começou a falar sobre isso, que às vezes as pessoas, elas dizem, eu não tenho uma chamada, eu não tenho um chamado missionário. Mas quem diz que ela não tem, entende? Às vezes ela não perguntou pra Deus. E por que a gente não pergunta? Porque a gente não quer ouvir a resposta, Exato, muitas das vezes, entende? Na verdade, a chamada, assim, né, Isso. já tá escrito lá, Isso, né? exato. Eu gosto muito que a Sofia Miller, ela diz disso, de que eu não tive um chamado ali, uma ordem e obedeci, entende? Então, essa questão do pregar o evangelho é algo que está em cada um. E isso entra um ponto, aquela coisa, né, do concluir, mas eu vou ser breve, mas de que o contexto que eu vivo é muito, e eu gosto de conversar bastante isso com meu pai, e quando eu tenho oportunidade, assim, um espaço de conversar com os jovens, que o estudo, o preparo, a vida devocional que um missionário, um jovem que está se preparando para o campo missionário precisa ter, isso é o mesmo para um jovem que está numa faculdade, se não até mais. Por quê? Porque eu vivo numa base missionária. Eu vivo todos os dias com pastores, líderes, com pessoas que estão na mesma visão, na mesma fé. Então, a gente tem erros no nosso meio? Sim, a gente falha, a gente é ser humano. Mas, via de regra, a gente está todo mundo caminhando por mesmo propósito, buscando o mesmo intuito. E aí entra mais a Rebeca, alguns aqui que já passaram, o Kelvin já passou por esse contexto, alguns que estão nesse contexto no campo de mercado de trabalho ou numa universidade, as pessoas totalmente diferente. Então você precisa estar armado da palavra de Deus, você precisa ter uma vida devocional. Então, jovem, pessoa aí que está nos ouvindo, tenha essa vida com Deus, próxima de Deus. Por quê? Primeiro ponto, você vai viver uma vida de santidade, porque você vai estar próximo de Deus. E segundo, você vai conhecer aquilo que Deus tem para você. Você vai realmente saber, não, eu estou fazendo isso porque é o propósito de Deus. Você está fazendo uma faculdade, você orou antes, perguntou a Deus, é isso? E eu não digo nem simplesmente entre vida ministerial e faculdade, dentro de um curso mesmo, entende? Talvez você teve muitas opções e você não parou para colocar isso diante de Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu seja uma bênção como médico? Como que eu vou te honrar nessa área que eu estou seguindo? Então esteja atento para ouvir a voz de Deus, porque como o Kelvin estava falando, fazendo esse apelo, essa missão é de Deus e ele confiou à igreja. O missionário, ele é um missionário, mas ele não deixa de ser igreja. Ele é uma parte do membro que está cumprindo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Mas ele não vai poder fazer isso se a igreja não estiver cumprindo também aquilo que o Senhor tem para ela. Então, como um todo, a gente precisa estar alinhado. Então, essa questão não é simplesmente uma ajuda que você está enviando, é você estar fazendo parte. E eu gosto muito de enfatizar isso para Sopro Divino, que qualquer lugar que chegue, é a Sopro Divino que está chegando. Acima de Deus, é claro, acima de Deus. Acima de tudo, é o Senhor, é Deus que está chegando. Mas é uma missão que Ele tem confiado a nós, como igreja, a igreja, o corpo de Cristo, mas também a essa igreja, particularmente, Sopro Divino. E até o que eu falei ontem, quando eu estava lá em Itaquá, eu não quero ser filha única, entende? Não é somente para mim, aqui, Sopro Divino. Eu vejo uma nova geração, adolescentes, jovens, e que escutam. Até ontem eles estavam vidrados, assim, ouvindo o que eu estava compartilhando. No final vieram e queriam ter mais informações, e perguntam, e tira foto, e tá acompanhando ali junto. E algo para mim sabe, não é a imagem da Raquel, mas é a chamada de Cristo, que as pessoas olhem e vejam o Senhor e tenham esse desejo de cumprir aquilo que Jesus tem para sua vida. E eu não posso te dizer o que é, mas o Senhor pode. Então, esteja atento à voz do Senhor, obedeça ao Senhor, que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Mas eu não vejo como... nossa, a Raquel. Mas eu entendo muito, e assim, não é de forma. Não é de uma forma de enaltecer ou de enobrecer, mas eu vejo muito mais como a chama de algo que pode se propagar. Igual eu te falei, estou há 23 anos na igreja.
Eu tô desde 2002, então eu estou há 23 anos. 24 anos eu vou fazer de cristão. Eu vim desde meus 7 anos de idade. Uhum. Nós nunca tivemos um missionário transcultural. E a nossa igreja sempre foi uma igreja missionária. Então, assim, Sim. foi uma igreja sempre que ajudou o missionário. Mas nunca teve um que falasse assim, eu vou. Uhum. E você disse, eu vou. Então, talvez foi porque as pessoas elas não levantaram a mão porque ninguém foi o primeiro. Então, chegou a primeira. Falou assim, eu vou. Então, talvez você seja... Todo lugar precisa ter um 2, né? Exato. Mas assim, talvez você seja a fagulha que precisava para que essa chama crescesse. Porque assim, igual eu falo, na minha geração de jovens, nós não tínhamos um pensamento de sair, vamos fazer uma missão transcultural. Só que eu vejo gerações hoje já pensando, Sim. já refletindo sobre. E eu entendo isso, e assim, novamente, eu sei que. E assim, eu sei que eu posso falar isso não pra enaltecer, não pra engrandecer, mas pra mostrar que em todos os lugares sempre teve a fagulha, né? Sempre teve a fagulha que levantou. Pô, pra gente iniciar o evangelho, teve que Pedro se levantar e falar assim: não, gente, nós não estamos bêbados. Nós não estamos bêbados. Isso aqui é o que está se cumprindo o que Joel falou. E naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Foi Pedro? Não foi Pedro, gente. Foi a palavra de Deus. Então, assim, a Raquel, sim, foi uma fagulha dentro da sopro divino para que essa chama nascesse. Então, isso é muito, isso é histórico. Isso é histórico, assim. O peso que é, assim, eu acho que nesse espaço que nós estamos tendo agora para trazer o peso disso, né, e assim, não é que, assim, eu acho que esse peso já foi colocado há muito tempo sobre suas costas, Raquel, mas entender e compreender, eu acho que você já tá super amadurecida de entender isso. Mas para as pessoas que estão me ouvindo agora, e aí por isso que eu vou voltar aqui, para entender que essa fagulha já foi acendida. Alguém falou, eis-me aqui. Só que quantos mais temos aí para falar também, eis-me aqui? Eu acho que teremos. E isso que é interessante. Por exemplo, já a Sossô tem 7 anos. A Sossô tem 7 anos, já fala em fazer missões. Nós temos um casal aqui que tá aqui, que eles são doidos por missão. Então, e assim, eu falo pra eles, vocês são Era uma, né? Daí virou casal, agora É, vai os dois. casou. Vamos... Casou. Já falei, já. Mas já tava escrito. Ela já tava pescada aqui, agora os dois, vamos junto. E eu sei que assim, a Laís e o Anderson, que eles estão aqui nos bastidores, mas a Laís sempre teve esse pensamento de missões. Sim. E a gente sempre falava assim, pô, mas a vida tá vindo, né? A vida tá indo. E Deus, ele trouxe o Anderson pra Laís. E assim, eu brinco muito com o Anderson, né? A gente tem visões totalmente diferentes do mundo, como ele é. Só que uma coisa é clara, é essa questão de eles serem meio que low profile, né? A gente pode dizer assim, assim, não tem uma vida... Uma vida mais do mar, uma coisa... Então ele já tem esse jeito. Mais da natureza. Assim, e eu digo, um dos maiores desafios para uma pessoa que ela... Por isso que ela não vai para o campo missionário, e aí é uma opinião minha, não sei se todo mundo concorda, mas é a questão dela não conseguir se desvincular dos vínculos. Desvincular dos vínculos ficou meio redundante, mas ela desvencilhar desses vínculos pessoais. Então, é a faculdade, é a escola, é o trabalho, aí casa, aí tem filho, e aí você acaba se prendendo aonde você tá. E aí quando você vê pessoas com... E assim, eu não tô dizendo que essa é a fórmula, tá? Eu acredito que não seja mesmo, tá? Mas quando pessoas como... Eu vejo, agora eu tô falando antes da Laís, que é um casal que tá aqui do lado, que eles não têm esses apegos, pelo menos é o que me mostra, assim, né? Eles não são apegados a essas coisas. Gosta da terra. Então eu acho que é mais umas fagulhas que está surgindo, que a qualquer momento eles podem se preparar e ir. E claro que tem que se preparar, né? E isso eu acho interessante, por exemplo, abrindo aqui um pouco, que antes da Laís ser a Laís e Anderson, quando era só a Laís, e quando a gente começou a ter os primeiros contatos, né, que eu vim aqui, a gente conversando, fazendo uma amizade, e eu via isso, essa chama e tudo mais, e é algo que casou e não morreu. Então o que eu penso é que às vezes a gente pensa, poxa,
eu coloquei muitos obstáculos. E a Raquel, ela tinha 15 anos, solteira, tudo mais, tá lá solteira, coisa assim, vivendo no campo, tipo, tá no seminário dessa perspectiva, e não dá mais pra mim. Não, entende? O Senhor, ele trabalha de forma diferente pra cada um. Então, você olha pra vida de uma pessoa, e eu fico feliz, assim, diante de Deus, e me conhecendo, vendo o que o Senhor fez na minha vida, e poder hoje compartilhar um pouco de Jesus, sabe? E compartilhar o que ele tem feito na minha vida. E de alguma forma edificar e ser bênção na vida de alguém. Mas que as pessoas olhem e seja como você disse, sabe? De algo acender, mas de não pensar que precisa se encaixar na mesma forminha da Raquel. Porque é diferente, entende? E o Senhor, ele usa, sim, pessoas que estão solteiras e que talvez não vai ficar pra vida inteira, mas pessoas que às vezes ficam pra vida inteira dessa forma, mas o Senhor também usa casais, entende? Famílias. Famílias. O pastor Itamar, que tá lá em Moçambique, ele já foi com filhos pra lá. Ele já foi com os filhos, entende? E assim, e foi maravilhoso, entende? E são os desafios diferentes. Por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas algo que me marcou muito era uma música da filha dele, que eu não lembro agora o nome mesmo dela, mas que a gente, Lamuca, né? O nome dela ali do dialeto que ela recebeu. E uma das músicas dela, ela falava isso de como foi o processo. E ela falando da saudade, às vezes de receber ao menos uma carta, sabe? Como que isso seria importante pra ela. E assim, coisas que às vezes você pode pensar, nossa, era uma fragilidade dela. Mas isso, a Raquel ali de sei lá quantos anos, me motivou a escrever uma carta pra ela, que infelizmente nunca foi enviada, porque eu deixei em cima da estante do meu pai e sumiu essa carta. Mas eu lembro, entende? De quando eles vinham pro Brasil e a gente podia estar junto ali depois de uma janta, depois de um culto, e elas fazendo trança no nosso cabelo e conversando e compartilhando. E, poxa, quem diria que isso, as histórias, coisas que ela compartilhava, anos depois, o pastor Itamar estaria ministrando e falando da minha chamada, entende? Isso, algo foi inflamado. Então é isso que eu quero, sabe? Que a minha vida seja para compartilhar de Jesus e que as pessoas saibam que o Senhor vai usar de formas diferentes para tratar com cada um. Nossa, que papo incrível, gente. Foi incrível o papo. Mas já vamos nos despedir já. Eu já quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhem com mais pessoas. Rebeca, sua despedida aí. Sem considerações, assim, o ponto é que, na verdade, o centro é sempre o Senhor. Então, não tentem colocar Deus numa caixa e falar, ai, Deus, mas eu já tenho tantos anos, Deus, mas não tenho tempo. Deus não precisa se encaixar na sua vida. Você que precisa disponibilizá-la para o Senhor. Então, se você tem esse anseio, se você tem esse desejo, a Raquel é super acessível, tá, gente? Ela super conversa com vocês, tá bom? Então, tudo mais é isso. Eu já me despeço. Tchau, tchau. A gente se vê aí no canal. A gente tá sempre por aí. Despedida? Despedida novamente. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo por cada um que esteve aí, que, né, esteve assistindo. E como eu disse, é um prazer pra mim, é um privilégio poder estar aqui nessa igreja tão abençoada e abençoadora também, os nossos pastores, fundadores, né, que estavam aí junto, pastor Rigonato, irmã Nadir, nossos pastores aqui também, o pastor Rubens, que tem sido uma bênção, e para mim é um privilégio que vocês possam acompanhar todos os vídeos, tudo que eles têm colocado aqui, porque particularmente também me edifica bastante, eu aprendo muito, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Não falamos tanto assim da experiência em Trinidade e Tobago, mas de fato é isso, resumindo, é missões, é tradução da Bíblia, é propósito, é viver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E foi tudo muito maravilhoso até aqui. Então tá, vamos todo mundo falar tchau. Tchau!